Boa noite a todos. Vamos dar início aqui à nossa prova número 5, parte 3 e 4. Mais especificamente, agora vamos falar de penal, processo penal, trabalho, processo do trabalho. É isso aí. Vamos lá para o nosso estresse diário da lousa que demora para aparecer, mas a gente vai tocando e caminhando e cantando. Gente, a primeira questão que vocês vão fazer hoje, ela trata sobre a reincidência, né? O conteúdo de reincidência é aquele conteúdo em que você tem que saber que só se considera reincidente quando a pessoa comete um novo crime depois que transitou em julgado um crime anterior. Tá? Aí a forma de escrever no enunciado, você tem que dar um jeito de prestar atenção. Tá? Vai estar lá que a pessoa cometeu um crime de roubo na data tal, data do fato. Aí depois teve a sentença condenatória na data tal. Você tem que fazer, escrever no papelzinho. Depois transitou em julgado na data tal. Né? Beleza. Aí você vai ter o crime de furto. O crime de furto vai mudar, vai começar a escrever de novo que o crime de furto aconteceu no dia tal. Aqui, a data do fato do crime de furto foi aqui, nessa data aqui, ó, nessa linha do tempo. Consequentemente, né, o dia que for ter a sentença condenatória do crime de furto, né, ao dosar a pena aqui, o juiz vai olhar para o passado do réu e não vai encontrar a reincidência, não tem reincidência, né? Não há reincidência. Aqui há, nesse caso que eu estou mostrando aqui, tem um trânsito em julgado, né? Mas se a sentença condenatória tivesse saído aqui, ó, antes, nem o trânsito em julgado teria, nem maus antecedentes. Então, aqui, ó, a sentença condenatória, se ela fosse feita aqui, antes desse momento aqui do trânsito em julgado, eu estou partindo do pressuposto que isso aqui é uma linha do tempo, né? Nem mau antecedente a pessoa possuiria, tá? Para ser reincidente, a pessoa tem que ter cometido um novo crime após ter transitado em julgado um crime anterior, tá bom? Beleza, gente? Simples e fácil, como tudo em língua portuguesa. Vamos lá? Uma outra coisa, né, que nós vamos encontrar é a respeito de um crime formal, né? Que na verdade não é um crime formal, desculpa. De uma circunstância, né, em que a pessoa comete um único ato e acaba alcançando vários prejuízos bem jurídicos alheios, né? Então, olha só. Imagina que você está dirigindo um carro e aí o teu carro escapa o pé da embreagem, você acelera muito, ou você tem um carro automático, você não viu e aí apertou o acelerador ao invés de apertar. Enfim, você confundiu o pé, atropelou e matou 3 crianças. Crianças. Ó, são 3 pessoas que perderam a vida, tá? Ou 3 homicídios culposos, né? Ou um homicídio culposo e 2 lesões corporais culposas, tá bem? Vamos supor que tenha sido isso que tenha acontecido. O que vai acontecer? Você vai responder, né, por um único crime, tá? Com o juiz elevando a pena em uma fração. Ele eleva a fração, tá? Ele eleva de 1/6 até a metade, certo? Isso aqui é a exasperação da pena. Exasperação da pena, tá bem? Ele eleva uma fração, tá? Você vai responder, né? Logicamente vai aparecer lá na sentença que tem mais de um crime, mas ele vai pegar, né, e vai elevar a pena uma fração. Ele pega a maior das penas, que no caso seria o homicídio culposo, e eleva uma fração dos outros aqui, tá bom? É o que você faz, é um concurso formal, um único ato, tá? Porque você está dirigindo o carro, atropelou 3 pessoas num único ato. Uma coisa interessante, pessoal, é que na dosimetria da pena, quando o juiz vai dar a sentença, né, você tem que imaginar, né, acho que você já sabe já o que é a dosimetria da pena, a sentença, né, você tem que imaginar que quando ele está dosando a pena aqui, na segunda fase ele tem as agravantes e atenuantes, né? Por exemplo, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, gestante, enfermo, criança, idoso. São todos casos em que, para que o juiz agrave a pena na segunda fase, tem que você ter praticado um crime com intenção de praticar o crime contra aquela pessoa em si. Tá bom? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você cometer um crime culposo, não há que se falar em agravante da pena. Tá? Se você matou uma criança de maneira culposa, matou um idoso, uma gestante de maneira culposa, não há que se falar em agravante da pena. Por quê? Porque tem que ser isso aqui praticado de maneira dolosa. Ó, doloso, tá? Não é culposo. Certo? As agravantes, elas são específicas. Você tem que realmente ter demonstrado interesse em praticar um crime contra uma gestante, um enfermo, criança, idoso, cônjuge, descendente, irmão. Tem que ter demonstrado o interesse em praticar esse tipo de crime. Tá bem? Beleza. Vamos lá. Outra circunstância que nós temos com relação à associação criminosa, tá? Associação criminosa. Associação, né, criminosa. Também é um crime, pessoal, que a gente tem que prestar atenção, que ele é bem tranquilo de entender. O que acontece? São quando várias pessoas se associam para cometer, né, vários crimes. Então, você tem aqui 3 ou mais pessoas se organizando para cometer crimes no plural. Crimes no plural. Crimes no plural. Não é um crime só. Crimes no plural. Crimes. Certo? Quando 3 ou mais pessoas se organizam para cometer crimes no plural, aí você vai levar em consideração, né, o crime de associação criminosa. Lembrando que esses crimes aqui, pessoal, não é uma hierarquia, né? Tipo assim, a associação criminosa, ela é diferente da organização, porque a organização criminosa, ela é uma coisa mais estruturada, tem grau de hierarquia. A organização não, a organização fala assim, gente,
Dia 15 de julho vai ser o dia que o pessoal da aposentadoria vai receber enfim, o benefício previdenciário. Vamos lá no banco roubar um monte de gente? Aí a gente vai, se organiza e vai lá e rouba um monte de gente. Beleza. Então a gente cometeu vários, nós nos organizamos para cometer vários crimes, mas nós não temos uma estrutura hierárquica aqui em que eu sou o chefão e que existem gerentes e que existem delegados aqui, em que a gente pega e financia o estudo de juízes, de promotores. Não tem nada disso. Não é isso. É uma coisa mais simples. A gente se organizou só para cometer um crime ali. Desculpa, se organizou só para cometer vários crimes ali e já resolveu. Tá? Essa é a associação criminosa. E também a organização criminosa, né, de 4 ou mais pessoas, tá? 4 ou mais pessoas também para cometer vários crimes, só que tem uma estrutura aqui. E estrutura organizada, tá bom? Uma estrutura organizada é algo mais pesado, mais sério, tá? Essa é a organização criminosa, diferente da associação criminosa. Eu estou dizendo tudo isso aqui por quê? Porque, olha só, esse desenho que eu vou fazer aqui é bem interessante. Seria interessante você colocar numa folha de sulfite aí, tá? Para você saber dividir as coisas. Existem várias ações, as pessoas cometem, assim, interesse em cometer vários crimes, ou cometer um único crime. Mas nós temos lá, vamos colocar aqui várias ações. Vamos ver várias ações. E aí o que acontece? Não copia ainda não, deixa eu formar aqui, porque conforme eu vou escrevendo, eu vou acabando, vou lembrando aqui. Então, só, nós temos circunstâncias. Pronto, lembrei aqui. Ó, vamos lá. Um crime, tá? A pessoa comete um crime. Quando várias pessoas cometem um crime, então, agora pronto, agora eu consegui raciocinar. Várias pessoas, vamos lá. Várias pessoas. Isso aqui você tem que anotar bem bonitinho. Várias pessoas cometem um crime. Um crime. Pronto, várias pessoas, um crime. O que pode acontecer? Pode acontecer da pena, né? Acontecer coisas nesse sentido. Vamos lá. Por exemplo, no crime de furto, a pena, no caso de várias pessoas, o crime vai ser qualificado. Ao invés de furto simples, que a pena é de 1 a 4, tá? Ao invés de 1 a 4, vai virar 2 a 8. Isso aqui é qualificar um crime. Qualificar é alterar praticamente o crime por completo. Você tem uma pena de 1 a 4, que o juiz vai dosar, e na verdade ele dosa por 2 a 8. Lembrando, gente, que isso aqui não é dosimetria da pena, não, tá? Eu estou mostrando para você o que acontece no crime de furto quando tem várias pessoas envolvidas. No crime de roubo, o que acontece no crime de roubo quando tem várias pessoas envolvidas? O crime de roubo, que é a pena de 4 a 10, continua sendo de 4 a 10. Só que a pena é elevada na terceira fase da dosimetria. Então, na terceira fase, o juiz eleva a pena. Agora, o que acontece em qualquer outro crime? Por exemplo, homicídio, estelionato, apropriação indébita, em qualquer outro crime, o que acontece? O concurso de pessoas, né, fará com que a pena será elevada na segunda fase da dosimetria. Tá bom? Então, vamos lá. Quando você tem várias pessoas cometendo um único crime, quais são os resultados que nós temos? Várias pessoas cometendo um único crime, nós temos que no crime de furto, o furto ele deixa de ser simples e se torna qualificado. O crime de roubo, ele continua sendo um crime de roubo normal, mas a pena é elevada na terceira fase da dosimetria. E no caso do crime, de qualquer outro crime, a pena é elevada na segunda fase da dosimetria. Tá bem? O concurso de pessoas é elevado a pena na segunda fase da dosimetria. Gente, isso aqui é muito importante, esse esqueminha aqui. Agora, se nós tivermos várias pessoas querendo cometer vários crimes. Vários crimes. Aí mudou. Agora nós vamos ter aqui a possibilidade de ter uma associação criminosa, uma organização criminosa ou uma organização criminosa para o tráfico. Tá? Mas, didaticamente, é melhor se eu fizer assim. Vou colocar aqui. Organização criminosa de tráfico, associação criminosa do Código Penal e organização criminosa da Lei de Organização Criminosa. A do tráfico é a Lei 11.343, artigo 35. No Código Penal, artigo 288 do Código Penal. E na organização criminosa, 12.850. Tá? Então, olha só. Esse quadrinho, pessoal, é um quadrinho muito interessante da gente tê-lo decorado. É um quadrinho muito legal, tá? Muito legal mesmo. Várias pessoas, quando elas querem cometer um único crime, o que acontece? Quando várias pessoas se organizam para cometer um único crime, vai acontecer da pena ser alterada do crime que eles quiserem cometer. Agora, quando elas se organizam para cometer vários crimes, aí pode ser que seja organização para o tráfico, associação criminosa ou organização criminosa. Ixi, travou? Então beleza. Então, esse quadrinho, como vocês têm que ver, né? Eu vou esperar aqui um pouquinho.
tá bom? Esperar não, né? Eu vou falando aqui enquanto ele não volta, tá? São vários casos, pessoal, vários casos, tá? E aí a gente vai trabalhando. Bom, nós, em aulas precedentes, nós conversamos a respeito sobre a diferença entre princípio de insignificância e privilégio. O privilégio é quando altera a pena na terceira fase da dosimetria, lembra? O privilégio é quando altera a pena na terceira fase da dosimetria. Pessoal, se você pegar algumas bases do estudo, você consegue acompanhar o raciocínio dos demais ensinamentos, tá? O que eu estou falando aqui não é difícil, a dosimetria da pena, é você saber o que é a dosimetria da pena. Você tem que saber que o juiz está sentenciando e ele tem algumas regras para observar, né? Regras que ele tem que observar na primeira fase, regras que ele tem que observar na segunda, na terceira, tá? É o que ele tem que fazer. E agora eu estou mostrando para você o quê? Quando há o concurso de 2 ou mais pessoas para cometer um único crime, o que você vai fazer? Você vai alterar a pena desse crime. Se for um crime de furto, ele vai deixar de ser simples e vai se tornar qualificado. Se for um crime de roubo, ele continua sendo um crime de roubo normal, só que a pena vai ser elevada na terceira fase. E se for qualquer outro crime, quando eu digo qualquer outro crime, eu quero dizer qualquer outro crime, aí a pena vai ser elevada na segunda fase da dosimetria. Agora, quando várias pessoas se organizam para cometer vários crimes, aí já se alterou a situação, aí nós vamos levar em consideração, né, que ela vai responder ou por organização para o tráfico, ou por associação criminosa do Código Penal Simples, ou organização criminosa, que é aquela com realmente um grau de hierarquia bem estruturado, né, que financia inclusive juízes, promotores, enfim, recebe financiamento da própria sociedade, porque a sociedade prefere confiar na segurança da facção criminosa, ao invés de confiar na segurança do Estado, tá? Porque o Estado acaba não conseguindo, em alguns locais, né, garantir a segurança e a facção ela acaba conseguindo garantir. Bom, vamos lá, gente. Outra coisa interessante que nós temos é com relação à prescrição, tá? Prescrição, gente, é o seguinte: a prescrição ela acontece, né, quando o Estado ele deixa de agir no tempo que ele deveria ter agido, tá? Depois eu volto para mostrar os desenhos. Então, o Estado, quando ele não faz o que tem que ser feito no tempo oportuno, você pode alegar a prescrição. Tá bom? A prescrição tem durante a fase do processo e tem depois que transita em julgado. Depois que transita em julgado, você não fala mais em prescrição da pretensão punitiva. Você trata de prescrição da pretensão executória. Olha só as expressões que eu estou usando com a minha boca aqui, ó. Prescrição da pretensão executória. Você quer executar, tá? A prescrição da pretensão executória acontece, né, quando o cara quer executar. Certo? Então, nós temos a prescrição da pretensão executória e temos a prescrição da pretensão punitiva. Eu estou mudando aqui esses fundos aqui porque eu estou experimentando, tá, gente? Aí é isso aí. E aí assim vai. Não tem problema, não vai mudar a tua vida nem a minha. Mas eu vou mexendo aqui. Então, nós temos a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. Na prescrição da pretensão executória, aí voltou essa porcaria aqui. Na prescrição da pretensão executória, o Estado tem um prazo para agir, né? Então, o que acontece? Você já entendeu, né, o que é prescrição. Eu já volto aqui nesse desenho aqui, tá bom? Você já entendeu o que é prescrição. Prescrição é quando o Estado tem um prazo para agir e ele não consegue. Tá? Você tem a data do fato, do crime, aí você tem a data que o juiz recebe a denúncia, tem a data da sentença condenatória e você tem a data do trânsito em julgado. Ou no crime doloso contra a vida, você tem a data do fato, a data do recebimento da denúncia, a data da pronúncia, a data da confirmação da pronúncia e a data do trânsito em julgado. Tá? Você tem que saber o que são essas coisas, né? Por exemplo, o que é pronúncia? A pronúncia nós vimos na aula passada, na aula precedente, nós vimos que é quando o juiz ele entende que tem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do fato para mandar o cara para a segunda fase, né? Que é a fase do conselho de sentença, é a decisão de pronúncia. Então, na decisão de pronúncia, o juiz ele encaminha o cara para a segunda fase. Contra essa decisão de pronúncia, o cara faz reze. Esse reze vai subir para o TJ. No TJ, pode ser que o TJ reforme a decisão. Se o TJ reformar, não acontece a confirmação da pronúncia. Se o TJ não reformar, ele confirma a pronúncia. Tá? Então, simplesmente acontece isso daqui. O juiz pronunciou, a decisão de pronúncia foi dada, realmente ele entende que o réu tem que ir para a segunda fase do júri, tá? Só que o réu, ele pega e se insurge contra a decisão fazendo um recurso em sentido estrito. Esse reze bate no TJ, o TJ vai analisar. O TJ analisa, e aí o TJ ele pode fazer o quê? O TJ ele pode confirmar a pronúncia, ou seja, realmente eu confirmo a pronúncia, vai para a segunda fase, sim, vai para a segunda fase do júri, que é aquele local em que tem os 7 jurados, né? Você tem o juiz, o promotor, o advogado e o réu, tá? Ou o juiz não confirma, ou o tribunal não confirma a pronúncia, tá? Então nós temos a decisão de pronúncia, né, e a decisão de confirmação da pronúncia. Por que eu estou mostrando esses momentos processuais? Porque esses são os momentos processuais que está escrito no Código Penal que interrompem a contagem do prazo de prescrição. O que é interromper a contagem do prazo de prescrição? É você dar uma nova oportunidade para o Estado. Cada vez que o Estado faz uma coisa dessa daqui, cada vez que ele faz uma coisa dessa daqui, reinicia a contagem do prazo para ele poder fazer o que tem que ser feito, que é, no caso, né, continuar o julgamento ou capturar o réu. Então, por exemplo, quando transita em julgado, vamos supor que aqui o réu tenha sofrido uma condenação, né?
e de, sei lá, de não sei quantos anos. Aí o Estado ainda tem 8 anos para transitar em julgado. Ou seja, você ainda pode fazer apelação, você pode fazer reza, você pode fazer carta testemunhável, você pode fazer embargos infringentes, você pode fazer recurso especial, recurso extraordinário, até que chega no trânsito em julgado. Transitou em julgado? Transitou em julgado. Agora o Estado vai ter um prazo para capturar. O prazo da prescrição da pretensão executória. A partir daqui, ele vai ter um prazo para capturar. O prazo da captura, né? O que capturar, gente? É catar a pessoa colocada na cadeia, né? É o prazo da prescrição da pretensão executória. O prazo da prescrição da pretensão executória é um prazo para capturar. Esse prazo máximo, né, que existe é o prazo de 20 anos. Tá? Só que não costuma ser 20 anos, costuma ser o prazo da condenação. Se o cara for condenado, por exemplo, a 11 meses, o Estado tem 3 anos para capturar. Se o cara for condenado a 1 ano, o Estado tem 4 anos para capturar. E por aí vai. Tá? Você não precisa decorar isso daqui, porque a própria prova ela mostra para você quanto tempo que tem de prescrição. O que você tem que decorar são só os 20 anos, independentemente da condenação, não pode passar de 20 anos. Se der 20 anos aqui, ó, bateu 20 anos, já deu a prescrição da pretensão executória, tá? Que é o prazo para captura, tá bom? Agora, dentro desses marcos aqui, ó, que eu mostrei para você, dentro desses momentos aqui, não é prescrição da pretensão executória, são contagens normal de prescrição. Prescrição da pretensão punitiva. Tá? Depois eu explico a modalidade retroativa ou superveniente, mas primeiro eu queria que você entendesse que é a prescrição. Você entendendo que a prescrição fica mais fácil. A prescrição é um marco, né, em que o Estado tem que atuar o máximo, mais rápido que ele pode, para que não extingua a punibilidade do réu. Tá bom? Beleza? Maravilha, gente. Muito importante. A prescrição é isso daqui, a gente tem que entender a diferença entre prescrição da pretensão executória e prescrição da pretensão punitiva. A prescrição da pretensão punitiva é a prescrição da pretensão, do desejo de punir. Agora, a prescrição da pretensão executória é a prescrição do desejo, da pretensão de executar. Tá? Então, você tem a prescrição da pretensão punitiva, que acontece no curso do processo, e a executória, que é depois que já transitou em julgado, que você tem realmente, definitivamente, a pena para o réu vir a cumprir. Tá bom? Beleza? Vamos respirar, né? Estou falando aqui há 18 minutos. E aí, pessoal, a gente volta aqui e vê, ó, quando eu comentei com vocês sobre várias pessoas cometendo um único crime. O que acontece? Várias pessoas cometendo um único crime, nós temos aqui o crime de furto, roubo e qualquer outro crime. O crime de furto, a pena, ela se altera por completo. Isso aqui, o nome disso aqui é qualificar um crime. Qualifica o crime quando tem várias pessoas cometendo um único crime. Isso aqui qualifica o crime. O crime de roubo apenas se eleva na terceira fase da dosimetria. Ou seja, o crime mantém isso mesmo, mas apenas se eleva na terceira fase. E qualquer outro crime? Qualquer outro crime apenas se eleva na segunda fase da dosimetria. Tá bem? Beleza? Maravilha. Simples e fácil, como tudo em língua portuguesa. E quando várias pessoas querem cometer vários crimes, aí você tem ali, né, uma associação criminosa, uma organização criminosa ou uma organização criminosa para o tráfico. Por que eu coloquei nessa ordem? Porque, por questões didáticas, né, é mais fácil você decorar. No tráfico, são 2 ou mais pessoas, né? 2 ou mais pessoas. Na associação do Código Penal, 3 ou mais pessoas. E na OCRIM, 4 ou mais pessoas. Tá? 2, 3, 4 não fica bem fácil a gente decorar. Tá? 2 ou mais pessoas, 3 ou mais pessoas, 4 ou mais pessoas. Tá bem? Beleza? Simples e fácil, como tudo na língua portuguesa. Ok? Maravilha, gente. Aí, vamos lá. Vamos nos aqui. Uma outra coisa importante, pessoal, sobre os crimes, né? E aí você tem um dado, que eu já falei para vocês em outras oportunidades, eu diferenciei o princípio da insignificância ontem, né? Princípio da insignificância até 10% do salário mínimo, né? Agora, o privilégio é até um salário mínimo. O privilégio é a redução de pena na terceira fase, certo? O que é o privilégio? Então, você tem o princípio da insignificância, que é o MARI, né? Que é até 10% do salário mínimo. E você tem o privilégio, que é a redução de pena na terceira fase. Isso aqui é até um salário mínimo. Beleza, gente. Lembrando que terceira fase da dosimetria, né? Acho que não precisa ficar fazendo isso aqui, é a redução aqui na terceira fase da dosimetria. Isso daqui é um benefício que acontece quando? Quando é que pode reduzir a pena na terceira fase da dosimetria? Depende dos crimes, né? Tem vários crimes, eu não vou saber todos de cabeça aqui, mas tem o crime de furto, que tem esse benefício, o estelionato tem esse benefício, a apropriação indébita tem esse benefício, o tráfico tem esse benefício, até o homicídio tem esse benefício. Então, tem vários crimes que têm um privilégio na terceira fase. Furto, estelionato, apropriação indébita, tráfico, né? E homicídio. Homicídio também tem homicídio privilegiado. Se você matar, por exemplo, o estuprador do seu filho, o homicídio vai ser privilegiado. Tá? Se você pratica um crime de tráfico, mas a quantidade de droga é pequena e você é réu primário e não se envolve com organização criminosa, você vai ter o quê? A redução de pena na terceira fase. Por quê? Porque o tráfico, né, ele admite a modalidade privilegiada também. Certo? E o crime de furto? O crime de furto admite o privilégio? Sim.
O crime de furto admite o privilégio. Então, aqui, ó, nós admitimos o privilégio. Só que como que funciona essa admissibilidade do privilégio? O cara tem que ser réu primário, então ele tem que ser primário. Na verdade, em todos os casos aqui tem que ser primário, né? Ele tem que ser primário. O valor tem que ser pequeno, tá? E uma outra coisa, às vezes o crime não é furto simples, é furto qualificado. O que significa isso? Mais uma vez dizendo para vocês, o crime de furto, pessoal, ele pode ser simples. O que é um furto simples? Um furto simples é aquele que tem a pena de 1 a 4. É aquele em que você não escalou, você não rompeu um obstáculo, correto? Você não treinou para cometer aquele tipo de crime. Então, um crime de furto simples é aquele furto que você furtou sozinho, você não foi, você e 2, 3 amigos na casa de alguém pegar o dinheiro de uma outra pessoa, tá? É um furto simples. O que é um furto qualificado? O furto qualificado, o furto qualificado, a pena dele é bem diferente, a pena já é de 2 a 8, ou seja, quando o juiz vai dosar, a pena mínima já é 2. E a máxima é 8. No furto simples, ó, quando o juiz vai dosar, a pena mínima é 1, a pena máxima é 4. Então, a diferença de furto simples a furto qualificado são as circunstâncias do momento do crime. Tá? Se eu furtar um celular que está em cima de uma mesa qualquer, a pena é de furto simples, 1 a 4. Agora, se eu furtar um celular que está em cima da mesa da casa do meu amigo, aí o que? É furto qualificado. Por quê? Porque eu estou abusando da confiança dele. Certo? Se eu furtar um celular que está dentro de um carro com o vidro aberto, é furto simples. Agora, se eu quebrar o vidro para pegar, é furto qualificado, porque eu rompi um obstáculo. Se eu furtar uma bicicleta de uma criança que está dentro de uma casa sem muro, é furto simples. Agora, se eu pular um muro de 2,5 metros para pegar a bicicleta da criança, é furto qualificado. Então, o que é a qualificadora? A qualificadora é uma criação do legislador, né, para que nós desestimulemos pessoas que estão a fim de cometer o crime. Né? Porque o cara que ele é treinado para cometer o crime, ele vai responder, por exemplo, pelo furto pela destreza. O que é o furto pela destreza? É porque o cara é bom, o cara sabe usar um esqueminha para poder abrir um cofre, ele é esperto para poder cometer o crime. Ou ele é um punguista. Punguista é aquele cara que consegue bater a mão na tua bunda, você nem percebe, ele levou tua carteira embora. Certo? Então, esse é o punguista. Assim como também existe aquela pessoa que trabalha na casa de alguém, ou trabalha para uma empresa, e o chefe, o dono da empresa, confia muito naquela pessoa. Se o dono da empresa confia muito em você, não seria justo você furtá-lo. E aí, se você furtar, vai ser o quê? Vai ser furto qualificado pelo abuso de confiança. Bom, gente, então eu comentei aqui 2 situações de abuso de confiança. Você furtar um amigo, ou você furtar o teu empregador. Empregador. O que significa isso? Significa que se você cometeu o crime de furto nessas 2 circunstâncias, o furto será qualificado pelo abuso de confiança. Gente, o abuso de confiança, ele é uma qualificadora de ordem subjetiva. O que é isso? É uma qualificadora, né? Só que ela não é objetiva, ela é subjetiva. Significa que você é safado mesmo. Então, se a qualificadora for de ordem subjetiva, o legislador estabelece que você não vai ter o benefício do privilégio. Tá? Você não tem o benefício do privilégio se a qualificadora for de ordem subjetiva. Para que você tenha o benefício do privilégio, a qualificadora tem que ser de ordem objetiva. O que significa isso? Romper um obstáculo, quebrar um cofre, enfim, usar uma chave falsa. Qualificadora de ordem objetiva. Subjetivo é abusar da confiança. Tá? No crime de furto qualificado, pelo abuso de confiança, não há que se falar no benefício do privilégio da redução de pena na terceira fase da dosimetria. Não há que se falar. Tá, gente? Presta muita atenção nisso que eu estou dizendo aqui agora, tá? Porque vale muito a pena, de verdade. Tá bem? Beleza? Então, vamos lá. Reiterando. Se você comete um crime de furto, o furto simples tem privilégio. O furto qualificado também tem um privilégio. Isso que é importante você prestar atenção. Tanto o simples quanto o qualificado tem o privilégio, ou seja, tem a redução de pena na terceira fase da dosimetria. O que acontece? Quando é que o furto qualificado não vai ter o privilégio? Quando for abusado de confiança. Aí, a qualificadora não permite a redução de pena na terceira fase. Certo? Beleza? Maravilha. Então, esses são casos aqui bem interessantes, bem importantes para nós. Ok? É isso aí. Vamos nos por investidos. Let's travel together. Together. Vamos lá, então. Outra coisa, aproveitando que eu estou falando aqui sobre a palavra subjetivo e objetivo, né? Também existe uma coisa que é as sentenças, né? A sentença, pessoal, ela existe, ela é dada. Imagine que você e um amigo seu cometeram um crime. Então, o Asdrubal e a Bruna cometeram um crime. Tá? Aí, ambos foram condenados, só que somente a Bruna recorreu. A Bruna, apenas ela recorre, chega no TJ,
o TJ resolve absolver a Bruna, porque somente ela recorreu, e ele a absolve por uma circunstância objetiva. Objetiva. Gente, quando eu falo objetivo, você já tem que entender que não é subjetivo. Tá? E o que é subjetivo? Subjetivo é da pessoa. Tá? Uma coisa subjetiva. Por exemplo, o meu gosto ele é subjetivo. O seu gosto também é subjetivo. Então, eu gosto de uma coisa, você gosta de outra. É isso aí. É assim que funciona o mundo. Agora, uma coisa objetiva não tem o que discutir. Por exemplo, nós precisamos de oxigênio. E não há discussão sobre isso. Não existe. Isso não é subjetivo. Isso é objetivo. Tá? Então, existem coisas objetivas, existem coisas subjetivas. Por exemplo, se o Tribunal de Justiça absolveu a Bruna por uma circunstância objetiva, o que é isso? Vamos supor que o Asdrubal e a Bruna fizessem parte de uma facção criminosa e estavam dizendo que os dois mataram 30 crianças de uma outra facção criminosa. Só que aí comprova-se pelas filmagens que a Bruna e o Asdrubal eles estavam em outra cidade no dia dos fatos. Pronto, é uma circunstância objetiva. Então, muito embora somente a Bruna tenha recorrido, o Asdrubal, obviamente, será absolvido juntamente com ela. Correto? Beleza? Então, isso que é importante aqui. Rafael, mas você falou que eles são de facção, como é que eles foram absolvidos? Eu falei que eles foram absolvidos do crime, né, que eu estou comentando aqui agora, de matar 30 crianças. Tá? Nada impede dele ser condenado pelo crime de OCRIM. Mas, no caso de matar as crianças, eles deverão ser absolvidos por conta da circunstância ser objetiva. Não é uma circunstância subjetiva. Subjetivo, pessoal, é da pessoa. Objetivo não é da pessoa. Tá bem? Beleza? Eu sei que são muitas informações, mas vamos lá. Então, vale muito a pena você fazer essa provinha de hoje também com pegada, com dedicação, tá? Se entregar bastante para resolver da melhor forma possível, tá bom? Gente, o curso, eu disse para vocês desde o comecinho, né, que era um curso que muito bom, se você fizer completo. Se você não fizer completo, não é bom. Infelizmente, né, se você não faz completo, ele não é bom. Para ele ser bom, ele tem que ser completo. É assim, é 40 dias de puxada, de pegada, não dá para fazer um pedaço dele, e aí depois você vem, por exemplo, você perdeu o pedaço de ontem, como é que você acompanha esse pedaço de hoje? Aí você juntando o de ontem com hoje, aí fica bem legal, aí o entendimento dá 2 metros da pena, e depois de novo, e depois de novo, e depois de novo, e depois de novo. Aí, cara, não dá, né? Não dá. Aí você perde a aula, por exemplo, de amanhã à tarde, você perde o domingo de manhã, e não tem jeito, não dá. Não tem como. É assim, aí o curso não é bom mesmo. Se você não fizer tudo, não meio que não fecha as coisas na tua cabeça, sabe? Fica parecendo que as coisas estão jogadas, né? Eu digo isso porque nós estamos aqui numa sexta-feira, aí cadê, galera? Cadê? 7h30 da noite, aí, cadê? Né? Ó, vamos lá. A respeito, né, então, de algumas circunstâncias que nós estamos comentando aqui, ontem eu falei bastante já disso, dessas coisinhas todas, né? Mas, ó, só para finalizar aqui, gente, uma coisa interessante, né? A prisão preventiva, quando ela é determinada, né, para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a aplicação da lei penal e garantir a instrução criminal, tá? Mais aqueles requisitos que a pena tem que ser maior de 4 anos ou o cara tem que ser reincidente, né? Lembrando que ordem pública não é clamor público. Clamor público não é motivo para prisão preventiva, tá bom? A aplicação da lei penal, não necessariamente o fato do cara ser estrangeiro, você tem, né, que determinar a prisão preventiva. Agora, se realmente ele estiver demonstrando interesse em fugir, aí sim tem que determinar a prisão preventiva. Lembrando também que o juiz, tá? O juiz, ele não pode determinar a prisão preventiva de ofício, ele tem que ser provocado, tá bem? E a garantia de instrução criminal. O mero medo das testemunhas não é motivo para a decretação da prisão preventiva. Tem que ser uma fundamentação concreta. Bom, isso aqui é com relação à prisão. Agora, imagine que você tenha ficado preso preventivamente por 5 anos. E aí, você ficou preso, prisão preventiva. Ó, prisão preventiva por 5 anos. E aí o juiz deu a sentença condenatória. Ele te condenou a 12 anos. Me fala, você vai ficar quantos anos na cadeia, gente? 12? O que você acha? Se você ficou preso preventivamente 5 anos, gente, obviamente que isso aqui tem que ser descontado no total, né? Obviamente, é uma coisa óbvia isso, tá bom? Porque a prisão preventiva, ela é uma prevenção. Só faz se ele for absolvido. Se ele for absolvido, ele entra com indenização com o Estado. Tá? Uma vez a minha tia mostrou uma sentença, né, que o cara pegou 8 meses de detenção e ele já estava há 8 meses recluso. Detenção é regime semiaberto e aberto só. Não é fechado. E o cara já estava há 8 meses em prisão preventiva. Certo? Tem muitas coisas dessas, pessoal. Se você for no presídio, no diretor, pegar os números do processo dos presos lá, você consegue pegar um monte de indenização do Estado. E pautora, tá? E isso aqui, ó. Só não trabalha quem não quer, gente. Só não trabalha quem quer abrir escritorinho, colocar um terninho da Armani ou uma bolsinha mulher da Gucci, ficar todo bonitinho ali, né, com uma cadeira top, de couro, gravando os vídeos. Agora eu vou gravar vídeos porque eu sou advogado. E aí vai, não quer pagar o aluguel do escritório, fecha e depois fala que advogado não dá dinheiro. É assim, funciona. Ó,
Ó, 5 anos, pessoal, se o cara ficou 5 anos preso, tá? Aí você tem aqui 5 anos, não estou falando que você não pode gravar vídeo, tá? Eu só estou dizendo que às vezes a pessoa fica gravando vídeo e não vai no presídio trabalhar. Né? É isso que eu estou falando. Ou não vai nas praças, não vai nas praças ver os velhos jogar truco, conversar com os velhos para pegar aposentadoria. Aí tem que trabalhar, mercado, feira. Tem que se fazer isso. Ó, 5 anos, pessoal. Então tem o desconto. Eu estou mostrando isso aqui por quê? Porque nós vimos coisas que têm desconto também. O que tem desconto? A PPL pela PRD desconta, né? A PPL pela PRD desconta, né? Então, se você ficou cumprindo uma pena restritiva de direitos, vai descontar na privação da liberdade, se você tiver que ficar preso depois. Agora, tomar cuidado que a suspensão da pena não desconta. Isso aqui não desconta. Tá? Isso aqui não desconta. A suspensão da pena não desconta. Então, o que é a suspensão da pena? É quando você cometeu um crime com violência ou grave ameaça até 2 anos, tá? Você vai ter a pena suspensa de 2 a 4 anos. Ou até 4, se você tiver uma doença grave ou você for maior de 70 anos. Sendo maior de 70 anos, também é possível que a sua pena seja suspensa, mesmo se o crime tiver 4 anos de pena. Tá bem? Beleza, gente? Bom, maravilha. Eu fiz esses comentários aqui de todos esses conteúdos, depois eu vou querer acrescentar algumas coisinhas a mais, mas agora eu vou falar sobre os assuntos de direito do trabalho. Então, os assuntos de direito do trabalho não tem muito o que ficar desenhando, tá? Eu só vou comentando aqui para vocês. Por exemplo, né, o doméstico. Sabe o que é doméstico? O doméstico, ele é o quê? É o médico? É. É o enfermeiro? É. É o jardineiro? É. É o cara que lava roupa? É. É a mulher que passa roupa? É. Sempre quem lava roupa passa roupa? Não. Por quê? Porque quem lava roupa ou passa roupa ou lava louça pode estar trabalhando no restaurante. Então, o que define se haverá ou não, o que define se haverá, o que define, né, se haverá ou não a qualificação como sendo um doméstico é a pessoa não gerar lucro para a família, tá? Não gerou lucro é doméstico, tá? Pode ser médico, pode ser qualquer pessoa nessa situação. Outra coisa importante, né? Discriminação, né? Discriminação, pessoal, é você ser demitido porque você é gordinho, porque você tem HIV, tá? Porque você é muito magrinho, por qualquer coisa que seja discriminação, porque você é mulher, tá? Se você for discriminado, você vai ter opção de ser reintegrado ou de perceber em dobro o período do afastamento. Outra coisa importante é com relação, né, à presunção de discriminação. Se um setor inteiro da empresa foi demitido e lá dentro tem um cara com HIV, presume-se discriminatório. Só que admite-se prova o contrário, obviamente, né, que o entregador ele pode comprovar que ele não mandou a pessoa com HIV embora. Ele mandou o setor inteiro embora, e aí a pessoa estava lá dentro, por azar. Tá bem? Gente, uma coisa importante também sobre a estabilidade do dirigente sindical. Me responde. Delegado sindical tem estabilidade? Sim ou não? Demorou? Não tem. Membro do Conselho Fiscal tem estabilidade? Não. Suplente de sindicato tem estabilidade? Sim. Suplente de cooperativa tem estabilidade? Não. Suplente de cooperativa não tem estabilidade. Suplente de cooperativa não tem estabilidade. Beleza? Suplente do CIPA tem estabilidade? Sim. Suplente da Comissão de Conciliação Prévia tem? Tem. Todo mundo tem. Só não tem o suplente de cooperativa. O suplente de cooperativa não tem estabilidade. Tá bem? Qual é a estabilidade do dirigente sindical? A estabilidade do dirigente sindical é do registro da candidatura até 5 meses após, né? Nossa, eu ia falar que é do registro da candidatura até 5 meses após o parto, nada a ver. A estabilidade do dirigente sindical, ela é do registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato. Do registro até 1 ano após o término do mandato. Tá? Então, o registro até 1 ano após o término do mandato. E aí, o sindicato tem que comunicar o registro da candidatura dentro do curso, né, do contrato de trabalho. Ele não pode comunicar depois. Tá bom? Ele tem que comunicar no curso. Tá? Tem 24 horas para respeitar. Mas se não for respeitar as 24 horas, que pelo menos a comunicação seja feita dentro do contrato de trabalho, aí a empresa não pode mandar embora. Tá? A comunicação no curso do aviso prévio pode, ainda que fora do prazo, né? Porque está dentro do contrato de trabalho. Então, deixa eu melhorar aqui, né, a explicação. Ó, registrar a candidatura no curso do aviso prévio não pode. Isso aqui é muito importante, tá? Ó, ninguém pode registrar a candidatura no curso do aviso prévio. Por quê? Porque se você registrou no curso do aviso prévio, é porque você já sabia que você tinha sido mandado embora, né? E aí não tá certo. Você não pode registrar a sua candidatura no curso do aviso prévio. Agora, o sindicato pode comunicar no curso do aviso prévio o registro da sua candidatura. Então, vamos supor que você registrou sua candidatura no curso do contrato de trabalho. Tá? E o sindicato comunicou no curso do aviso prévio. A comunicação está certa e a empresa não vai poder mandar o cara embora.
Tá? Então, uma coisa é registrar a candidatura no curso do aviso prévio, não pode. Outra coisa é o sindicato comunicar o registro da candidatura no curso do aviso prévio, aí pode. Tá bem? Depois eu vou falar isso de novo, tá bom? Maravilha, gente, vamos lá. Gratificação de função, não incorpora. O que é isso? Gratificação de função, seja ela periculosidade, não, desculpa, seja ela ser gerente de uma empresa, ser coordenador do curso de arquitetura, de direito, isso não incorpora. O que é incorporar? Incorporar quando você ficava muitos anos numa função, aí aquilo, mesmo você deixando de exercê-la, não iria diminuir a sua remuneração. Hoje não pode mais isso, tá? Hoje, independente do tempo que você fique numa função, você não vai ter a incorporação, tá? A pena não, a remuneração vai ser diminuída, tá bom? Beleza? Gratificação de função não incorpora mais. Outra coisa, greve. Greve é algo que suspende o contrato de trabalho. Se suspende, tecnicamente, não recebe, não conta como tempo de serviço e não tem remuneração. Tá bem? Agora, obviamente que o empregador, né, na greve, ele não pode de imediato contratar outras pessoas para substituírem os grevistas, porque ele vai estar se esforçando, né, para entrar em acordo e tudo mais. Pessoal, existe uma diferença entre os terceirizados e os temporários, né? O terceirizado é aquele cara pensa num banco, pensa numa escola, no fórum, aqueles caras que são seguranças, aqueles caras que limpam a escola, limpam o fórum, limpam o banco, são terceirizados. Ou seja, quem é chefe deles não é o dono do banco, não é o gerente do banco. Não, o gerente do banco não é dono, não é chefe deles. Não tem subordinação. A subordinação é com a empresa que limpa ou a empresa de segurança. Tá? Aí são os terceirizados. É diferente de temporário. O temporário é o seguinte, eu estou aqui com o meu restaurante e eu ligo numa empresa especializada e ela vai me fornecer pessoas que são cozinheiras. Esses cozinheiros, eles devem obediência a mim, tá? Aí existe hierarquia, tá bem? Beleza? Maravilha, gente. Outra coisa importante sobre testemunhas. As testemunhas podem ser recíprocas. Eu e a Bia, nós vamos entrar com reclamação trabalhista contra o Cleiton. A Bia pode ser minha testemunha? Pode. E eu posso ser testemunha dela também, para ajudá-la? Sim. Testemunhas recíprocas é possível, tá bom? Outra coisa, eu peço 20 anos de horas extras. 20 anos não dá, porque só tem pressão quinquenal, né? Eu peço 5 anos de horas extras. 5 anos de horas extras. E aí a testemunha que eu convidei foi a Bianca. E a Bianca só me presenciou o trabalho por 7 dias. É possível que o juiz embase esses 5 anos de horas extras apenas no depoimento de 7 dias da testemunha? Sim, é possível. Beleza? Maravilha, gente. Outra coisa, existe rol de testemunhas na reclamação trabalhista? Existe? Não, não tem. E nos embargos de execução? No embargo de execução tem rol de testemunhas. Quantas testemunhas você tem no inquérito judicial de apuração de falta grave? Quantas testemunhas no inquérito judicial? Por que você não está respondendo? Por que você não está respondendo? Responde. Está dormindo? Quantas testemunhas tem no inquérito judicial de apuração de falta grave, gente? Está esperando porque você está com medo de errar? Quantas? Quem falou 7? Que 7, o cacete? 2 vezes 3 é 7? Não é. Ó, como é que é? Ó, você tem 2S no sumaríssimo, aí você tem um 3 no ordinário. Por que é o 3? Porque 2 vezes 3 é 6. Eu brinco assim, gente, 2 vezes 3 é 6. Então não tem como ser 7. Não é 7. Eu vou ver aqui depois, porque eu só vejo as iniciais ali. Quem falou 7, eu vou meter uma porrada. Tá? Ó, alguém falando, a pessoa falou o nome dela aqui, eu não vou falar, né? Mas depois se quiser que eu falo, pode falar, eu falo. Porque só aparece as iniciais para mim aqui, não dá para ver quem que escreveu. Ó, então, de novo, pessoal, o que é 2 vezes 3, 6? É porque, sim, 2 vezes 3 é 6. Mas aí eu brinquei que 2S de sumaríssimo é 2, aí vezes 3 dá 6. Para você lembrar que no inquérito judicial para apuração de falta grave são 6 testemunhas, não são 3 nem 2. Tá bem? Beleza? Maravilha, gente. Depois eu continuo conversando com vocês aqui a respeito. Não, dá para continuar conversando, tá? Vamos lá. Testemunhas. Existe uma coisa, a diferença de testemunhas no procedimento ordinário para o sumaríssimo. Nos dois você não precisa, não tem rol de testemunhas, mas no sumaríssimo, quando você quiser que o juiz adie a audiência, se a testemunha faltar, você tem que comprovar que você convidou. No ordinário não precisa, basta você pedir para o juiz. Tá? Então, no sumaríssimo, você tem que comprovar o convite para que o juiz adie a audiência, no caso delas não terem comparecido. No sumaríssimo, no ordinário não. Tá bom? Maravilha, gente. Outra coisa importante, sobre recurso ordinário. Não cabe recurso ordinário de decisões interlocutórias de maneira imediata. Cabe ao final. No final, você pega e pode fazer um recurso ordinário sobre as decisões interlocutórias, aquelas que aconteceram no curso do processo, tá? Ao final. Tá? Só que existe um caso que cabe recurso ordinário de uma decisão interlocutória. Quando que é? Quando o juiz acolhe ou quando ele não acolhe a exceção de incompetência territorial? É quando ele acolhe ou quando ele não acolhe? É quando ele acolhe, ou seja, ele acolheu, significa que ele vai mandar para outro lugar, porque ele vai falar, eu não sou competente para julgar esse caso. Então aí, quando ele acolhe a exceção de competência, manda para outro lugar, cabe recurso imediato. Em todos os casos? Não. Somente quando mandar para um TRT diferente. Tá? Se for no mesmo TRT, não cabe recurso ordinário de decisão interlocutória. Tá bem? Beleza.
Maravilha? Simples e fácil, como tudo em português. Outra coisa, né? Recurso ordinário é de juiz do trabalho para TRT. Mas tem como ter recurso ordinário de TRT para TST? Sim. Quando a ação for de competência ordinária do TRT, ou seja, ação rescisória, mandado de segurança, dissídio coletivo, quando começar no TRT, sobe com RO para o TST. Tá bem? Maravilha. Vamos lá? Nos documentos, pessoal, se você não puder juntar o documento no momento oportuno, tá? É possível que você junte documento até em grau recursal se você comprovar justo impedimento. O que é comprovar justo impedimento? É você comprovar que não teve como você juntar documento anteriormente, porque estava em outro processo, ou porque o processo anterior estava no gabinete do juiz, tá bem? Então, juntar documentos somente se comprovar justo impedimento, tá bom? Depoimento de outra testemunha, por exemplo, né? Imagina que você queira puxar uma prova de uma outra testemunha, né, no outro processo. Só que se está no outro processo ainda, o depoimento não tem como você juntar nessa daqui. Tá? Você tem que comprovar o justo impedimento para você poder juntar em grau recursal. Tá bem? E outra coisa, né, quando o reclamante ele não comparece na audiência, ele pode se fazer representar? Pode. Por pessoas da mesma empresa, certo? Mesmo, e tem que ser empregado da mesma empresa, não é isso? Não. Tá? É a mesma profissão. Não precisa ser da mesma empresa, basta que seja da mesma profissão. Tá? Beleza? Maravilha. Esse é o empregado. E o que esse cara pode pedir? A única coisa que ele pode pedir é o quê? É o adiamento da audiência. Ele só pode pedir o adiamento da audiência. Gente, toda vez que eu fizer essas perguntinhas rápidas, responde mesmo errado. Porque quando você erra, dá um choque. O choque faz você querer prestar uma atenção de novo. Beleza? É nóis. Foco, até daqui a pouco. 8h30. Faz. Sério, pessoal. Prova 5, parte 4. A gente dá prosseguimento ou prosseguição aos nossos conteúdos. Gente, vamos lá dar uma olhadinha aqui no nosso material. É o seguinte, o que nós vimos aqui? Nós vimos que o prazo da prisão preventiva ele vai ser computado, né? Vai ser levado em consideração para fim de detração, reduzir, né, ao final. Tá? Nós observamos aqui mais uma vez também sobre a circunstância objetiva e também sobre o furto qualificado e o abuso de confiança, né? Que não há o privilégio no caso de qualificadora de ordem subjetiva. Nós vimos também aqui que o privilégio é algo que se aplica, é um benefício que se aplica mesmo nos casos qualificados. Só não acontece quando essa qualificadora for de ordem subjetiva. Tá bem? Demos uma olhada aqui mais uma vez também, a decisão de pronúncia cabe reze, você não gostou de ser encaminhado para a segunda fase, você faz reze para o TJ. Pode ser que o TJ concorde com você ou não. Se ele não concordar, ele vai dar a confirmação da pronúncia e você vai ter que ser realmente encaminhado para a segunda fase do júri, tá? Que julga os crimes dolosos contra a vida. Lembrando que doloso contra a vida não é que ele tem resultado de morte, tá? Porque você pode ter lesão corporal seguida de morte, roubo seguido de morte, estupro seguido de morte, tá? Tortura seguida de morte, tudo isso não é crime doloso contra a vida. O crime doloso contra a vida é quando você quer matar, tá? Você pode querer matar alguém torturando, falar, eu quero matar o fulano de tal, mas vou torturá-lo. Será o quê? Homicídio qualificado pela tortura, porque você já queria matar. Só que é diferente de você querer torturar. Quando você tem intenção de torturar, você desconsidera o crime doloso contra a vida. Tá bom? Gente, aqui nós temos, né, o prazo da prescrição da pretensão executória. Tá? Eu já disse para vocês que não tem como a gente decorar tudo, mas basicamente você tem que decorar o máximo de prazo de prescrição da pretensão executória, que são 20 anos. Tá? É o máximo, dependendo de qualquer condenação. Tem os crimes imprescritíveis, são aqueles crimes que não prescrevem. Sobre a contagem do prazo prescricional, tem uma coisa interessante. Nós já aprendemos aqui juntos sobre o concurso, né, formal e sobre o concurso material, né? No caso, o concurso formal de crimes, acontece. Você pega uma das penas, né? Você pega aqui, por exemplo, um homicídio culposo e lesão corporal culposa e lesão corporal culposa. Aí você pega uma das penas e eleva uma fração, né? E eleva aqui uma fração de 1/6 até a metade. É o que você faz, né? Vamos pensar aqui que o crime de homicídio homicídio culposo fosse ficar em 1 ano. O juiz fosse condenar em 1 ano. E ele iria elevar pela fração aqui mais 6 meses, 1 ano e 6 meses. O que acontece? Nesse caso, para a contagem da prescrição, eu só vou levar em consideração, né, essa fração, essa parte aqui, eu vou desconsiderar a exasperação. Um outro exemplo, no caso de crime continuado. O crime continuado, ele tem aqui furto, vários furtos, né? Aí o juiz vai pegar só uma das penas e elevar uma fração. Vai levar, por exemplo, de 1/3 até metade também. Eu não sei qual é a fração, mas ele vai elevar. Então vamos supor que ele pega aqui 2 anos, né? E aí por esse tanto aqui dá mais 8 meses, 2 anos e 8 meses. O que vai acontecer? A prescrição vai levar em consideração somente esses 2 anos aqui. Tá? Vai desconsiderar a fração da exasperação. Então, para fins de contagem de prescrição, desconsidera-se a fração da exasperação. Tá? Olha só, para fins de contagem de prescrição, desconsidera-se a exasperação. A fração, né? A fração da exasperação.
tá bem? Então é isso que acontece. Na prova você não vai ter que saber essas contagens, mas ele vai dizer, vai estar escrito no exercício assim, que o juiz deu uma pena de tanto tempo e mais um pouco por conta da exasperação da pena. Tá? Esse mais um pouco aqui é o que você vai desconsiderar, você não vai levar em consideração para a contagem do prazo prescricional. Eu não sei de cabeça, esse aqui, por exemplo, eu desconfio que seria a mesma coisa, né? Tanto 1 ano quanto 1 ano e 6 meses seria a mesma prescrição, mas não importa, o que importa é o conceito que a gente está passando aqui. Outra coisa é aqui, 2 anos prescreve em 4, agora 2 anos e 8 meses prescreve em 8. Então faz diferença que 2 anos prescreve em 4. Agora, 2 anos e 1 dia, por exemplo, prescreve em 8 anos. Então, essa fração faz diferença na contagem. Então, entenda, na prova vai estar escrito lá que o juiz, blá, 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 deu 2 anos e mais um pouco por conta do concurso formal, mais um pouco por conta do crime continuado. Esse pouco você desconsidera para a contagem da prescrição. Tá? Mais uma coisinha também, ó, no caso de concurso material de crimes, você tem aqui, vamos supor que você tenha cometido um crime de estelionato, um crime de furto e um crime de roubo. O juiz, ao dosar a pena, ele vai realmente colocar você no pau nos 3 casos. Mas esse caso aqui, vamos supor que você tenha pego 2 anos aqui, 2 anos aqui e 4 anos aqui. O que vai acontecer? Você vai pegar 8 anos para ver quanto que dá a prescrição? Não. Não é 8 anos para ver quanto tempo que dá a prescrição. Você leva em consideração, né, isoladamente cada um dos prazos. Aqui você conta isolado, isolado e isolado. Tá? Conta-se isoladamente cada um dos crimes. Tá? Conta-se isoladamente cada um dos crimes. Beleza? Conta-se isoladamente cada um dos crimes. Tá? Então, para considerar a prescrição aqui, você iria levar em consideração, né, 4 anos, 4 anos e 4 anos, beleza? Você iria levar, contar-se-á isoladamente cada um dos casos, tá bem? Beleza? Bom, mais uma coisa aqui que é importante para eu comentar com vocês. Acho que não tivemos uma questão sobre isso, mas mesmo assim está aqui nas minhas anotações, né? Então eu tenho que falar para vocês. É a respeito do interrogatório do réu, né? O que acontece, gente? Independente do procedimento, o réu tem que ser sempre a última pessoa a ser ouvida. Tá? Então você tem a notícia do crime, aí você tem o inquérito policial, o Ministério Público, os caminhos que ele pode tomar, né? Ele oferece a denúncia, o juiz recebe a peça acusatória, existe a citação, depois tem a resposta à acusação, aí tem a audiência de instrução, debates e julgamentos. Né? O que acontece? Nesse debate aqui, depois do debate, vai ter testemunhas para lá, testemunhas para cá, peritos para lá, perito para cá. O réu tem que ser o último a ser ouvido. Então, o interrogatório do réu, o interrogatório deve ocorrer por último, tá? Independentemente do procedimento, mesmo no caso da lei de drogas, tá? Mesmo na lei de drogas, tá? Aqui, ó, mesmo na lei de drogas. Porque na lei de drogas, acontece, tá escrito lá que não é assim, tá? Mas não prevalece isso daqui não. A lei de drogas é de 2006 e a nova lei de 2008, né, no Código de Processo Penal, que é o artigo 400, estabelece, né, a logística do contraditório da ampla defesa. A ampla defesa no processo penal ela deve prevalecer. Então, nada mais correto do que o réu ser a última pessoa a ser ouvida, justamente para ele melhorar, para ele criar a melhor defesa possível, né? Ou que seja criar a melhor mentira possível, mas ele faz jus, ele tem direito, né, de ser a última pessoa a ser ouvida. Inclusive, ele tem direito de mentir também. Tá? Então, o interrogatório deve ocorrer por último, mesmo na lei de drogas, o interrogatório deve ocorrer por último, independentemente de qualquer coisa. Isso acontece sob pena de nulidade, tá bem? Gente, uma outra coisa importante, né, se você quiser anotar aí, não, se você quiser não, né, tudo isso aqui a gente está trabalhando juntos, né? O caso do inimputável. O inimputável é o menor de 18 anos, ele não responde por crime. Só que você tem que tomar cuidado com ele no crime permanente, né? Cuidado no crime permanente, porque você sabe que no crime permanente, enquanto a lesão ou bem jurídico está ocorrendo, é porque todo dia está acontecendo um novo fato. Então, se a pessoa sequestrou outra com 17 anos, enquanto a privação da liberdade está acontecendo com a vítima, o passar dos dias, né, se o agente delituoso, se ele completar 18 anos, ele vai responder pelo crime de sequestro, tá bom? Toma cuidado com o crime permanente, tá? Importante também que emancipação não influencia no crime. Então, o menor de idade emancipado, né, civilmente, ele continua não respondendo por crime, tá bom? Beleza? Maravilha. Outra coisa importante, se o inimputável estiver fazendo parte de uma associação criminosa, né, criminosa, vai computar como contagem para completar a associação. Lembra que eu falei para vocês que aqui são 3 ou mais, né?
3 ou mais. Vamos supor que tenha o Asdrubal, né? Tem o Asdrubal, a Bruna e o Carlos. O Carlos tem 17 anos. Esse aqui tem 23 anos, esse aqui tem 18 anos. Então, nota que esse aqui é inimputável, esse é inimputável. Inimputável. Aí você olha e fala o seguinte, ele é inimputável, então, se observar bem, não vai dar 3, né? Tem 2 aqui, esse aqui é inimputável, não conta. Não, para fins de associação criminosa, o inimputável é computado. Então, você vai levar em consideração os 3. Tem 3 aqui, ó. Tem 1, tem 2, tem 3. Então, é associação criminosa mesmo com o inimputável. E nesse caso, ainda a pena vai ser pior. Se tiver um inimputável envolvido, né, se tiver um menor de idade envolvido no crime de associação criminosa, a pena, né, dos outros 2 aqui será pior. Tá bem? A pena dos outros 2 será pior. Gente, vamos lá. Né? Vamos continuar aqui com as nossas com as nossas ou com os nossos, né, ensinamentos, ou as nossas ensinações. Então, ensinação é uma forma correta de falar? Não. Por que você fala? Porque o sufixo é trocar o sufixo é engraçado. Vamos lá, gente. Let's travel together. Bom, eu vou colocar aqui para vocês a diferença entre cessão de crédito e endosso, tá? Em direito empresarial, você tem aqui a cessão de crédito, né? E é diferente de endosso. O endosso, gente, nada mais é do que a transferência de um título de crédito de uma pessoa para outra, né? Então, aqui acontece uma circulação livre, tá? Aqui, então, existe a circular, né, livre. Desse outro lado aqui, na seção de crédito, tá? Não é tão simples assim a transferência, tá? Aqui tem que haver muito mais formalidade. Por exemplo, né, nós temos aqui o caso de um contrato bancário. Eu falei para vocês, né, que os contratos bancários, eles podem ser passados de um banco para o outro, tá? Então, aqui nós temos, ó, circular livre, aqui é um contrato bancário, algo mais formal. Então, aqui é informal, e aqui é formal. Tá bem? Aqui é algo mais formal. Aqui prescinde do conhecimento do endossante, do emitente, né? Ó, prescinde do conhecimento do emitente. O emitente é quem lançou o título no mercado, tá? E aqui não, aqui precisa do conhecimento, né, do contratante. Tá? Endosso, pessoal, você imagina o cheque que passa de mão em mão, tá? Isso é endosso, tá bom? Beleza? Tranquilo. Aqui é um título à ordem, né? Título à ordem, título à ordem. Só circula se for assim, título à ordem. Tanto é que se tiver aquela cláusula não à ordem, não circula. Aqui não. Aqui circula mesmo se for não à ordem. Aqui, mesmo com cláusula não à ordem, circula. Aqui circula mesmo, né, com cláusula não à ordem. Por exemplo, se você tiver um cheque com a cláusula não à ordem, ele não pode ser transferido de uma pessoa para outra. Eu não posso simplesmente passar para um amigo. Mas é possível que eu ceda o meu crédito do cheque. Eu falo assim, ó, agora o direito desse cheque é de outra pessoa. Você tem uma seção de crédito, por exemplo, de cheques. Imagina que você conheça uma escola, por exemplo, você pega o CCAA e ele tem um monte de cheque vencido que não foi pago. Aquele monte de... Tá no cofre lá do dono do CCAA. Você conheceu o cara do CCAA, aquele monte de coisa velha que ninguém pagou. Ele pode falar o seguinte, você não quer pegar esse cheque para você aqui, não? Se você receber, pode pegar, 40% é teu. Eu fico com 60%. Do que você receber, 40% é teu. O que você vai fazer? Você vai fazer das tripas do coração para receber aquilo lá tudo. O que ele fez? Ele deu o cheque para você. Sessão de crédito, tá? O cheque não circulou, né? Você não vai catar aquele cheque e comprar, por exemplo, uma panela na Casa Bahia, tá? O cheque não circulou, mas você tem direito daqueles cheques. Então, nada impede de um cheque, né, não a ordem, ele voltar, né? Ele ser transferido de uma pessoa para outra, tá bom? Nada impede que isso aconteça, tá bem? Beleza? Gente, uma outra coisa interessante é com relação à atividade intelectual. A atividade intelectual no mundo do direito empresarial. A atividade intelectual, ela é um elemento negativo da empresa, tá? Por quê? Porque quando você... qualquer atividade remunerada, né, que trabalhe-se com habitualidade, visando lucro, de maneira organizada, um capital, um insumo, tecnologia, mão de obra, tudo isso que eu falei agora, não precisa decorar, tá? Mas assim, ó, todo mundo que visa lucro, que trabalha de maneira organizada, né, organizada. O que é organização? Organizado é capital, né, insumo, tecnologia e mão de obra, tá? Então, o cara que trabalha, né, visando lucro, com habitualidade, visando lucro de maneira organizada,
A organização é capital, insumo, tecnologia e mão de obra. Capital é dinheiro, né? Insumo são matérias-primas, tecnologia, qualquer coisa, pode ser até, por exemplo, aquela máquina de costura da sua avó antiga, você ficar brincando de volantinzinho lá, aquilo é tecnologia também, tá? Qualquer tecnologia é mão de obra. Isso aqui são os requisitos da atividade empresária, tá, pessoal? Você pode ver aqui que não tem aqui o registro não está aqui, ó, o registro não está aqui. Por quê? Porque o registro não é requisito da atividade empresária, tá? Então, a atividade intelectual, ela é um elemento negativo disso aqui, porque se tudo isso aqui estiver presente, mas for atividade intelectual, não é atividade empresária, tá? Então, esses aqui são os requisitos da atividade empresária, esses aqui, ó. Esses aqui são os requisitos da atividade empresária, tirando, né, o registro, tá bom? Então, essa aqui é a atividade empresária, atividade empresária. E esse aqui é o elemento negativo, elemento negativo. Elemento negativo. O que significa isso? Significa que a partir do momento que você tem o elemento negativo, né, a partir do momento que você tem atividade intelectual fazendo tudo isso aqui, não é atividade empresária. Tá? Então, tudo isso aqui é atividade empresária, menos se for atividade intelectual. Se for atividade intelectual, não é atividade empresária. A não ser que... Então, deixa eu falar de novo. Se a sua avó, ela trabalha numa empresa e aí, de repente, ela é costureira, ela foi mandada embora. O que ela faz? Ela pega o valor do FGTS, tá? Ela pega o valor do FGTS, ela compra um monte de... Ela já tem máquina de costura, ela compra uns panos, umas linhas, e ela começa a trabalhar com habitualidade e visando lucro. Você vê que ela só não tem mão de obra, mas ela está fazendo tudo isso aqui, praticamente. Ela está exercendo atividade empresária, né? A mão de obra é dela, ela não tem empregado, mas ela está exercendo atividade empresária. Mesmo sem registro, ela exerce atividade empresária. Se ela registrar certinho, ela pode se tornar um MEI, né, que é um microempreendedor individual, tá? Mas você vê que não é atividade intelectual. Agora, imagina um arquiteto que faça tudo isso aqui. É atividade intelectual? Então já não é mais não é atividade empresária. Tá? E advogado? Advogado nunca vai ser atividade empresária. O advogado nunca será atividade empresária, mesmo se ele for um mero elemento da empresa. O que é elemento da empresa? Elemento da empresa é um pedaço da empresa. Você já ouviu falar sobre isso já, né? Ó, então, olha só. Então, atividade empresária é isso aqui. Habitualidade, visando lucro de maneira organizada, com capital, insumo, tecnologia, mão de obra. Tirando registro. Registro não é requisito. Registro é só a forma de você regularizar a atividade empresária para que a pessoa jurídica esteja pronta, completa, bonita, né? O robôzão esteja bonitinho, né? Com o nome dele. E aí, os Power Rangers não são atingidos. Os sócios não são atingidos, né? Se eventual contrato der errado. Tá bem? Agora, a atividade intelectual, quando ela entra nessa brincadeira, ela não é atividade empresária, a não ser que ela seja um mero elemento da empresa. O que significa isso? Você coloca aqui o arquiteto, ó, arquiteto, como uma única sala dentro da casa que ele está trabalhando. Porque aqui virou xerox. Aqui está vendendo pão de queijo. Não, pão de queijo não, porque não tem nada a ver, mas eu vou colocar aqui, velho. Xerox. Aqui ele vende aqui uns quadros. Né? Ele é arquiteto e vende uns quadros, porque ele vê que vende quadro. Aqui ele aproveitou e começou a vender cerâmica também, cerâmica. Né? Cerâmica. Tá? Agora é porcelanato, né? Cerâmica. Você vê que agora a atividade intelectual dele, ela é um pedaço só, ela é um elemento, tá? Somente um elemento. Quando a atividade intelectual é um mero elemento da empresa, aí é atividade empresária, tá? Então a atividade intelectual é um elemento negativo, quando ela é sozinha. Agora, quando ela é um mero elemento do contexto todo, aí ela é uma atividade empresária. Menos advogado. Por quê? Porque o advogado não pode estar com outras coisas. Imagina o médico, você tem que o médico é atividade intelectual, mesmo se ele trabalhar com a habitualidade de lucro de maneira organizada, com capital, insumo, tecnologia, mão de obra, ele não será atividade empresária. A não ser que aí ele começa a colocar aqui dentro, ele coloca também um lugar para fazer, para tirar raio-x, né? Ele faz raio-x, aí ele começa a vender pão de queijo aqui, porque dá para vender pão de queijo, enquanto o povo espera, né? Então aí você tem um médico, tem raio-x, tem pão de queijo, aí você também tem aqui uma parte de, sei lá, de qualquer coisa, ele vende produtos de arrumar o joelho, para isso aqui é joelho. Pronto, você vê que a atividade intelectual dele é um mero elemento, é um pedaço apenas, né, de toda a casa. Tá? Então, a atividade intelectual, se ela for um mero elemento, aí ela é uma atividade empresária. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, mas acho que vocês estão. Acho que ficou bem claro isso daqui, né? A atividade empresária é você trabalhar com habitualidade visando lucro de maneira organizada. O que é organizado? É capital, insumo, tecnologia e mão de obra. O registro não é requisito da atividade empresária, ele só regulariza. Aí você tem aqui, né, a atividade intelectual. Ela é um elemento negativo. Por quê? Porque se tudo isso aqui estiver presente, mas for intelectual, não é atividade empresária, a não ser que seja o mero elemento da empresa. Aí vai ser uma atividade intelectual e vai ser uma atividade empresária sendo intelectual. Tá bem, gente? Simples e fácil. Como tudo na língua portuguesa. Ok? Aí, gente, uma outra coisa, né? Mais uma vez aqui vamos falar sobre falência. Né? A falência. Quando acontece a falência, porque não deu certo a recuperação judicial, né? Não deu certo a recuperação, alguma coisa desse sentido.
E aí a falência foi decretada. Aí você tem aqui os bens da falência. Porque o que é o estabelecimento? Estabelecimento empresarial. Estabelecimento empresarial, gente, ele é um conjunto de bens corpóreos e incorpóreos. Então aqui são vários prédios, por exemplo, os prédios, né? Não importa quantos prédios a empresa tenha em várias cidades. Tudo isso aqui é só um conjunto de bens corpóreos, tá? Não é? O estabelecimento, ele tem uma conotação de prédio, tá? Prédio, marca, bens, maquinário, tudo isso aqui é o mero prédio do estabelecimento, o grande estabelecimento. Às vezes, pessoal, tem partes desse estabelecimento que já virou massa falida, né? Porque o conjunto de bens corpóreos e incorpóreos se faliu, virou a massa falida, né? A massa falida, às vezes, pessoal, mesmo ela já tendo falido, o ideal é que a administração da falência seja boa o suficiente para pagar a maior quantidade de credores. Pensa o seguinte, a empresa faliu. Mesmo ela falindo, ela vai pagar algumas pessoas, ela consegue pagar um pouco, tá? E qual que é a melhor forma de pagar a maior quantidade de credores? Eu não sei, o administrador que vai ver. Mas seja como for, entenda. Alguns negócios da atividade empresária vão continuar trabalhando, né? Por exemplo, imagina que tem um galpão aqui que guarda a matéria-prima, que está sendo entregue para todo mundo. Então, esse contrato de aluguel, ele vai perdurar um tempo. Por quê? Porque o ideal é que eu consiga entregar a maior quantidade de produtos possível para os credores, para eu manter o contrato, né? Desculpa, para eu manter o contrato, para que eu diminua o prejuízo para muita gente. Tá bem? Daqui a pouco eu volto a falar sobre isso. A gente volta aqui às 9h10, tá bem? Bom descanso. Daqui a pouquinho. Beijo do mago. 9h10, a gente volta. Let's go together. Olha só, rapidinho aqui, vamos ler essa questãozinha, olha só. A fisioterapeuta Alejandra Morreiro tem um consultório que realiza atendimentos, mas atende também em domicílio. Doutora Alejandra não conta com auxiliares ou colaboradores, mas tem uma página na internet exclusivamente para marcação de consultas e comunicação com seu cliente. Com base nas informações, assinale a hierarquia correta. Então, tipo, começa a fisioterapeuta, arquiteto, engenheiro, médico, né? Atividade intelectual, tá? Que ela está exercendo aqui. Não meramente intelectual, mas você tem, né? Não se trata de empresária individual, em razão do exercício da produção intelectual de natureza científica, haja ou não atuação de colaboradores. Ó. É isso aqui mesmo. Trata-se de atividade empresarial em razão do exercício da profissão liberal. E não. Prestação de serviço com finalidade lucrativa. Nós vimos que a finalidade lucrativa, ela existe mesmo, a finalidade lucrativa, né? O lucro está aqui, mas não, a atividade intelectual é um elemento negativo. Tá? Elemento negativo. Não se trata de empresária em razão do exercício da profissão intelectual, só configurar a empresa com concurso de colaboradores. Não. Para você ser empresário, não precisa ter colaborador, tá? Pode você ser que você seja empresário sem ter colaborador. Trata-se de empresário individual, em razão do exercício da profissão intelectual, com emprego de elemento de empresa, pela manutenção da página da internet. Não, a página da internet, pessoal, você pode ter, não é um mero elemento. Não é um mero elemento da empresa, tá? Você fazer parte, ter uma página na internet. Beleza, ter uma página na internet não é elemento da empresa. Então, gente, aqui, enfim, é aquela questão, né? Tipo assim, é fácil, mas é interpretação de texto. Não se trata de empresário individual em razão do exercício de profissão intelectual de natureza científica, haja ou não atuação de colaboradores. É isso aqui, aí, enfim. Essa daqui, vamos lá. Ó, a sociedade cooperativa é dotada de características próprias que lhe atribuem singularidade em relação a outros tipos societários. A cooperativa, sabemos que é uma sociedade simples que é registrada no registro público de empresas mercantis. Ela é diferente, né? Assim como a sociedade de advogados, é uma sociedade simples que é registrada no conselho seccional. Tá bom? Das alternativas abaixo, a assinale é a única que indica corretamente tal critério. Critério o quê? Da cooperativa. Aí aqui você escolhe, né? Qual que é a alternativa que mostra o que é uma cooperativa. A distribuição dos resultados é realizada proporcionalmente ao valor da quota à parte. A distribuição é realizada proporcionalmente ao valor dos bens conferidos por cada cooperado. Né? A distribuição dos resultados é realizada proporcionalmente à contribuição de cada cooperado para a formação do fundo de reserva da assistente. A distribuição é realizada proporcionalmente ao valor das operações efetuadas pelos sócios com a sociedade. E aí, qual é a alternativa correta? Né? A ideia é o seguinte, gente, você tem que lembrar que é uma cooperativa de dentistas. Né? Então, eu dei a cadeira, você deu o ar-condicionado, o outro deu, sei lá o quê, um telefone, cada um deu um negócio. Tá? Cada um deu uma parte, e não é isso que é levado em consideração para você pegar o dinheiro da cooperativa. Tá? Não é o valor dos bens conferidos, tá? Não é o valor da quota à parte, se tiver quotas, não é. É o valor o quê? É o valor, né, das operações efetuadas, né? Cada um, o dentista, no teu horário de trabalho você trabalhou, então você vai levar aquele valor. Tá? É isso aqui que fundamenta e que embasa, né, a logística da sociedade cooperativa, que nós já conversamos em outras oportunidades. Enfim, eu sei que não é fácil, gente, mas você vê que é basicamente aquilo que a gente vê, enjoa de ver e tudo mais. Bom, rapidinho, gente, mais uma vez aqui.
A falência, então, estabelecimento empresarial, né? A massa falida vai poder, o foco é verificar a maior quantidade, né? A maior quantidade de credores, você vai focar em pagar a maior quantidade de credores possível, tá? Uma outra coisa importante é com relação às... eu acho que eu já falei tudo isso aqui mesmo, enfim, você vai manter alguns contratos para verificar se você consegue pagar a maior quantidade de credores possível. Não é porque faliu que você vai extinguir todos os contratos automaticamente, não. Você vai manter alguns justamente para conseguir pagar a maior quantidade de credores possível, tá bom? Gente, uma outra coisa importante é o seguinte, quando você faz um pedido, né, de recuperação, né, judicial, né, ou extrajudicial, o local correto não é o local da sede nem da matriz, não é da sede nem da matriz. O local correto é o local da maior quantidade de negócios ou contratos ou estabelecimentos, tá? Então, quando você faz um pedido, a petição inicial ela vai ser feita no local da maior quantidade, tá? Aqui eu vou tirar isso aqui, né? Tirar isso aqui. Quando você faz o pedido de recuperação judicial, extrajudicial, é o local do local da maior quantidade de contratos, né? Que facilita. Na verdade, é o óbvio, né? Para facilitar, justamente para facilitar o caminhar, né, dentro da logística da falência ou da recuperação, que é justamente para que você não, como é que eu posso dizer, não impeça o procedimento mais célere, né? Se você está num lugar que tem mais pessoas, é mais rápido do que você ir em um lugar longe para os credores ficarem viajando e tudo mais, demora muito tempo. Tá bem? Gente, vou passar umas informações aqui rapidinho aqui de jeito tributário, tá? Vou conversar com vocês a respeito. Lembra sobre o imposto de renda retido na fonte? Tá? O polo passivo, ele é necessariamente a União. Vamos supor que você trabalha no município. E aí, o município, ele reteve o valor do imposto de renda, tá? Me fala, o imposto de renda é tributo de competência de qual ente federativo? Do município ou da União? Tem que responder rápido, né? Gente, imposto de renda é de competência, né, da União. Agora, o retido na fonte é de capacidade ativa tributária que vai ficar para com o município, tá? O imposto de renda, pessoal, rapidinho, dá para você responder ali, né? Que ele está no perito, né? Então, ele é de competência da União. Agora, me responde, no caso de imposto de renda retido na fonte, se reteve a maior, ou seja, a quantidade de imposto de renda ficou retido muito grande no município. Quem você vai colocar no polo passivo? A União ou o município? Rápido, rápido, qualquer um, coloca, escolhe para você errar, vai. A União ou o município? Você vai colocar o município, gente. Por quê? Gente, não é a primeira vez que eu estou falando, por isso que eu quero que vocês respondam. Tá? Não é a primeira vez que eu estou falando, quero que vocês respondam, nem que for para errar, para você ver que você está errando e você se concentrar de novo. Porque se você só ouve as informações, pessoal, às vezes, né, não ajuda. Então, quando o município retém na fonte, você vai colocar no polo passivo o próprio município. Tá bom? Outra coisa importante, imagine que foi criada uma imunidade tributária para algum tipo de empresa qualquer. Empresa pública, sei lá, o Facchini, qualquer empresa que exista, a sociedade de economia mista, lembrando que empresa pública e sociedade de economia mista não tem imunidade, tá? Estou falando, vamos supor que tenha sido criada uma imunidade para essas duas, vamos supor que tinha criado um tipo de imunidade para essas empresas, tá? O que vai acontecer? Se for criada uma imunidade para, por exemplo, imposto de renda, ela fica desobrigada de emitir notas fiscais ou não? Não fica desobrigada de emitir notas fiscais, tá? Então, porque as obrigações acessórias. As obrigações acessórias, pessoal, elas são válidas, tá? Na verdade, elas vão ser convertidas em multas, então vai ter penalidade pecuniária nesses casos de ausência de cumprimento das obrigações acessórias. Então, é extremamente essencial que seja cumprida obrigações acessórias no caso de isenção da obrigação principal ou no caso de imunidade da isenção principal, tá? Tanto isenção quanto imunidade, não importa. Você foi imune de imposto de renda? Parabéns para você. Só que mesmo assim, você vai ter que cumprir as obrigações acessórias, tá bem? Maravilha, gente. Uma outra questão que eu acho bem legal a gente ler, vamos ler juntos aqui, ó. Só para a gente ver a linha do tempo de novo, né? Do processo tributário. Aí, conforme a gente lê, você vai lembrando do desenho, olha só. Né? Vamos lá. Ó, opa, cacete, não era para fazer isso. Pronto. Ó, a sociedade empresária comércio, blá, 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 deixou de passar o prazo para interposição de embargos à execução em ação de execução fiscal. Gente, olha só, então isso aqui você já conhece, né, que o prazo seria de 30 dias, tá? Você lembra que você tem a linha do tempo do processo tributário
Começa lá com a hipótese de incidência, você tem o fato gerador, que gera a obrigação tributária, aí você tem o lançamento tributário, que você pode fazer o pagamento ou, né, impugnar por meio do tulipa, né, demora, né? Aí você tem aqui o crédito tributário, a certidão de dívida ativa, aí você tem a propositura, aí você tem a citação, a intimação da penhora e depois a juntada. Tá? Começa a contar daqui o prazo de 30 dias para poder fazer embargo e execução, se você garantir o juízo com dinheiro, com seguro garantia, né, judicial ou confiança bancária. Bom, maravilha. Aí vamos lá. Vamos lá. Continuando aqui. Ajuizada em agosto de 2021. Então, ela foi ajuizada aqui em agosto, né, mês 8 de 2021. Relativa à cobrança de PIS e COFINS do período de janeiro de março de 2010. Então, coisas que aconteceram lá em 2010, né, e não foram declarados nem pagos, objetos de lançamento de ofício ocorrido em 2014. Então, olha só, em 2010 aconteceu o negócio, que é em 2010, né, e em 2014 foi lançado, ó, lançou em 2014, lançamento 2014, né, lançou. Só que, ó, e não foram impugnados. O que é não ser impugnado? Ó, não ser impugnado, presta atenção comigo aqui, ó, não foi impugnado, o que é esse aqui, ó? Não aconteceu isso aqui, ó. Isso aqui não aconteceu, tá? Eles não foram impugnados, tá? Não teve recurso, teve nada. Sabendo que a sociedade pretende apresentar exceção de pré-executividade, por que é exceção de pré-executividade? Porque, igual no processo de trabalho, no processo de trabalho, quando você não pode fazer embargo de execução, você faz o quê? Exceção de pré-executividade. Aqui também, mesma coisa. Aqui, está escrito que a pessoa deixou passar o prazo. Não está escrito que ela garantiu o juízo, nada disso. Mas deixou de passar o prazo, também não pode fazer embargo de execução, mas ainda pode fazer exceção de pré-executividade. E ela fez, visando, né, afastar a exigibilidade e extinguir a ação de cobrança. E o seu advogado, né, como argumento cabível, ele vai requerer o quê? Gente, aqui, se você olhar, né, ó, de 2014, do lançamento, né, até aqui, lá na frente, ó, 2021, né, já passou mais de 5 anos, então você teria aqui o reconhecimento da prescrição. Tá? Prescrição é uma coisa que acontece depois da constituição definitiva do crédito tributário, né? E a decadência é coisa que acontece antes do lançamento. Esse período aqui acontece a decadência, tá bem? Só estou mostrando essa questãozinha para a gente rememorar essa linha do tempo do processo tributário, coisa que nós já vimos inúmeras vezes na primeira metade do curso, mas estamos conversando aqui a respeito, tá, pessoal? Não faz mal. Tá bom? Beleza. Gente, um comentário também bem rápido aqui. Se for criada uma isenção tributária sobre carros elétricos, o carro a gás vai ter o benefício da isenção tributária? Não, não vai, porque a interpretação é literária, tá? É bem assim, direto e reto, a interpretação é literária. Tranquilo? Simples e fácil, gente, como tudo em língua portuguesa. Vamos lá, vimos aqui então um pouquinho de direito empresarial, um pouquinho de tributário, vamos ver agora as questões de processo civil, tá, gente? Mais um pouquinho aqui de processo civil. Vamos lá. Vamos ler. Pessoal, presta atenção comigo a leitura. Eu vou fazer a leitura bem devagarzinho aqui, pontuando, né, as coisas importantes para a gente, tá? Vamos lá. Ó, Carolina foi citada para comparecer com seu advogado ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos, o Sejusc, da comarca da capital, para a audiência de mediação. Aí tem aqui, eles até colocam um artigo, ó, né? Interessada em restabelecer o diálogo com o Nestor, seu marido, seu ex-marido, né? O fato de o advogado e de seu ex-cônjuge conversar intimamente com o mediador Teófilo, olha só, que asseverava ter celebrado 5 acordos na qualidade de mediador na última semana, retirou sua concentração e a deixou desconfiada da lisura daquela audiência. Então, imagina, você está vendo o seu marido conversar muito com o mediador, o cara que vai conduzir a audiência de conciliação e mediação. Tá? Então, você ficou desconfortável, e aí? Não tendo sido possível o acordo na primeira oportunidade, foi marcada uma nova sessão de mediação para buscar a composição entre as partes, né, 15 dias mais tarde. Sobre o caso narrado, a estimativa correta. Gente, é uma coisa interessante porque sempre pergunta coisas, né, a respeito da audiência de conciliação e mediação, tá? Sempre pergunta, você já viu a petição inicial, citação, né, audiência de conciliação e mediação. Ó, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, você sabe o que é isso, né? O juiz designará a audiência de conciliação ou de mediação, com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. O conciliador e mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação e mediação, observando bem como as disposições da lei de organização judiciária. Poderá haver mais de uma sessão, olha só, isso aqui que está conversando sobre essa questão, né? Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e mediação, não podendo exceder 2 meses da data da realização da primeira, desde que necessária, tá? Então, isso aqui é bem importante, ó, não podendo exceder 2 meses, isso aqui pode perguntar na tua prova dessa vez, tá? Não podendo exceder 2 meses. Deixa eu voltar aqui.
Beleza. A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa do seu advogado. A audiência não será realizada quando não se admitir a composição e se as partes manifestarem expressamente desinteresse. Então, isso aqui é importante, que eu vou falar aqui agora para vocês. Na verdade, eu já falei em outras oportunidades, né? Mas é bastante coisinha, eu sei que a gente não vai lembrando de tudo, mas é importante você se esforçar ao máximo para se concentrar. Olha só, nós falamos que tem a petição inicial, aí você tem aqui a citação, aí você tem, né, a audiência de conciliação e mediação. Essa acontece, se ela for infrutífera, vai para a contestação. Mas eu disse que às vezes pode ser que você da citação vá direto para a contestação. Então pode ser que você venha para cá e depois para cá, e pode ser que você venha direto. Por quê? Porque aqui, ó, às vezes, né, ambas as partes estabelecem que não querem. Se ambas as partes disserem que não querem a audiência de conciliação, ela não será realizada, tá? Ambas, né, as partes. Imagina o seguinte, né? Você não quer audiência de conciliação, porque você não quer conciliar com a outra pessoa. Só que aí a outra pessoa quer. Vai ter que ter? Vai ter que ter audiência de conciliação e mediação. Não sei se vai ser frutífera, na verdade não vai ser, né? Na verdade, o que importa é o que está escrito na lei, porque na prática isso aqui é diferente, tá? Mas na lei está escrito assim, então é isso que a gente vai aplicar, tá bom? Ambas as partes têm que dizer que não querem audiência de conciliação e mediação. Ambas as partes, tá bem, gente? Beleza, muito importante isso aqui, ó. Ambas as partes, tá? Ó, o autor deverá indicar na petição inicial seu desinteresse e o réu deverá fazê-lo por petição apresentada 10 dias antes da audiência, tá? Havendo um desconsórcio, o desinteresse da realização da audiência deverá ser manifestado por todos os desconsórcios. Todos devem dizer que não querem. A audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se por meio eletrônico, tá? Isso aqui é bem importante, mas é óbvio, tá? O não comparecimento justificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentório. Isso aqui é muito importante, gente. Multa também de até 2%, tá? 2 também é mais fácil você decorar, né? 2 meses, 2%. Então, ó, é ato atentatório à dignidade da justiça o fato de você não ir até a audiência de conciliação e mediação, tá? Isso aqui é muito importante. Isso aqui sempre é perguntado na prova da OAB. Não sei por que eles adoram esse artigo, tá? Eles gostam muito, 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 muito deles, né? As partes devem estar acompanhadas por seus advogados. Isso aqui é muito importante também. A parte não poderá, a parte poderá constituir representante por meio de procuração para estar presente, tá? Com poderes para negociar e transigir. Isso aqui é bem legal também. Lembrando que quando você é advogado, você tem que prestar o ato personalíssimo lá, né? O juramento é personalíssimo, você não pode mandar alguém no seu lugar, assim como o estagiário. O estagiário da OAB é ato personalíssimo o juramento para ser estagiário da OAB. A autocomposição será reduzida a termo e homologada por sentença. A pauta das audiências de conciliação será organizada de modo a respeitar 20 minutos de intervalo. Bom, enfim, gente, o que tem de muito importante aqui dentro é o fato de que não pode exceder 2 meses entre uma conciliação e outra conciliação. Ambas as partes têm que se manifestar quando elas não querem que aconteça a audiência de conciliação e mediação. 2% é o valor da multa, caso você não compareça, né? Isso é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, tá bem? É importante que você saiba que as partes sempre têm que estar acompanhadas por seus advogados, sob pena de nulidade, tá? E é possível, né, a audiência online, isso é óbvio que é possível a audiência online, tá? E a parte, ela pode se fazer representar por meio de procuração específica, tá bem? Beleza, gente, vamos lá. Mais uma aqui. João dirigia seu carro a caminho do trabalho quando, ao virar em uma esquina, foi atingido por Fernando, que seguia na faixa do lado. Diante dos danos ocasionados a seu veículo, João ingressou com ação junto à vara civil, em face de Fernando, alegando que este trafegava pela faixa que teria como caminho obrigatório a rua para onde aquele seguiria. Realizada a citação, Fernando procurou seu advogado alegando que, além de oferecer sua contestação, defesa, né, ele gostaria de formular um pedido contra João, uma vez que este teria invadido a faixa sem antes acionar a seta, sendo, portanto, o verdadeiro culpado pelo acidente. Tá? Sendo, portanto, o verdadeiro culpado pelo... Então, ele quer fazer o quê? E, gente, ele quer fazer uma reconvenção, né? É isso que ele quer fazer. Ele quer fazer um pedido dentro da própria contestação. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Enfim, considerando o caso narrado, né, o advogado de Fernando deve o quê? Instruí-lo a ajuizar nova ação. Não, ele pode fazer no mesmo local, né? Informar-lhe que poderá, na contestação, propor reconvenção para manifestar a pretensão própria, sendo desnecessária a conexão. Gente, isso aqui é tão interessante porque é muito fácil. E você sabe por que isso existe? Porque realmente, pessoal, infelizmente, as pessoas não estão preparadas para resolver essas questõezinhas da prova do AB. Então, eu digo para vocês, muitas questões de processo civil são absurdamente fáceis. As pessoas desconhecem o Instituto da Reconvenção. Não é uma questão que você tem que pensar muito, isso aqui, tá? Essa daqui, eu concordo que o quê? Ela é uma coisa também fácil, mas é uma coisa que você tem que saber dentro do CPC inteiro, né? Como é que você vai saber essas coisinhas aqui, tá? Mas é algo que pode ser cobrado
né, para você, no seu exame, tá bem? Isso aqui é bem tranquilo. Aí está aqui da reconvenção, né, proposta de reconvenção, o autor poderá ser intimado na pessoa ser advogado para apresentar a resposta em 15 dias. Ó, a desistência da ação ou a sua ocorrência não impede o prosseguimento da reconvenção, tá? Isso é muito importante. Lembra que nós vimos ontem sobre o recurso adesivo? O recurso adesivo eu disse que é o recurso do vingador. Você podia ter feito RO e o outro também. Você não fez, mas o outro fez. O que você vai fazer? O recurso do vingador. Só que o recurso do vingador depende do principal. Então, se o recurso principal cair, o outro também cai. A reconvenção, não. O cara fez uma petição inicial contra você. Você contesta e ainda faz contra ele alguma coisa. Se ele desistir, o teu cai? Não, o teu continua. A reconvenção continua. Beleza? Então, toma cuidado que reconvenção não é a mesma coisa, né, que recurso adesivo. Se a petição inicial cair, a reconvenção ela pode prosseguir. Tá bem? Ó, a reconvenção pode ser proposta contra o autor de terceiro, né? Ela pode ser proposta contra um terceiro também. A reconvenção pode ser... Como é que está acontecendo aqui? Deixa eu ver. Peraí, rapidinho. A reconvenção pode ser proposta pelo réu litisconsórcio com o terceiro, tá? Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face de substituído. E a reconvenção deverá ser proposta em face do autor também, na qualidade substituto processual, pessoal. Imagina, por exemplo, um sindicato, que ele está em nome dos empregados, está representando os empregados. Tá bem? Bom, vamos lá. A próxima questão trata de negócio jurídico processual. O que é um negócio jurídico processual? Olha só. Primeiro vamos ver se a gente consegue ler isso aqui. Um advogado com estudos apurados em torno do CPC resolve entrar em contato com o patrono da parte adversa. Ele pode fazer isso? De acordo com a ética? Pode. O que ele não pode é conversar com a parte adversa. Com o patrono da parte adversa, ele pode. Certo? Em caso de ética, pessoal, nas questões de ética, pensa. O advogado de uma parte não pode conversar com a outra parte sem a intervenção do patrono daquela. Bem, isso é uma infração ética disciplinar. Tá bom? Mas aqui está tudo perfeito, né? Uma questão do processo civil, só aproveitei para a gente comentar a respeito. Sua intenção é tentar um saneamento compartilhado do processo. Essa frase é muito difícil para você? Ó, a palavra saneamento, eu já falei sobre ela aqui inúmeras vezes no cursinho, inúmeras vezes. Saneamento é o quê? A limpeza do processo, é a instrução total do processo. Sanear é limpar, tá? Então, a intenção é o quê? É um saneamento compartilhado. Então, é uma limpeza, é uma instrução, é uma moderação conjunta do processo, uma modelação compartilhada do processo. Diante disso, acerca das situações que autorizam a prática de negócios jurídicos processuais, assinar a correta. Ou seja, aqui nós temos um negócio jurídico processual. O que significa isso? Significa que as partes elas podem, pessoal, criar regras diferentes da do próprio CPC. Então, imagine que eu tenho um contrato com você. No nosso próprio contrato, a gente estabelece que nós vamos fazer o quê? Nós vamos, se eventual conflito acontecer, nós vamos levar em consideração o nosso negócio jurídico processual. A gente pode levar isso até o juiz, e o juiz ele vai levar em consideração para julgar a causa. Nós que vamos escolher os prazos e tudo mais, tá? Nós podemos renunciar a prazo, nós podemos criar prazos diferentes. A gente só não pode obrigar o juiz a dar uma sentença no tal prazo, né? Mas a gente pode fazer as coisas normais. Agora, o que a gente não pode fazer, pessoal, é criar uma forma de renúncia a provas, tá? Isso a gente não pode fazer. Imagina como é que eu vou criar uma situação em que as partes elas não terão direito de apresentar provas. Então, imagina que eu tenho uma grande empresa e você fez um contrato comigo, e aí eu coloquei no negócio jurídico processual que você não pode juntar provas se a gente tiver um litígio um contra o outro. Olha, coisa absurda, não faz sentido nenhum, tá? Olha só, vamos lá. As partes poderão apresentar ao juízo delimitação consensual das questões de fato e de direito. Tá certo. Vamos ver. As partes não poderão, na fase de saneamento, definir a inversão consensual do ônus probatório, uma vez que a regra sobre produção de provas é matéria de ordem pública. Sobre a alteração, pessoal, sobre a alteração das lógicas de juntar provas, nada impede das partes convencionarem quem é que vai juntar um documento. Imagina que um banco fala assim, não, eu vou juntar o documento porque para mim é mais fácil juntar documento desse nosso caso aqui. As partes poderão abrir mão do princípio do contraditório, consensualmente de forma integral, em prol do princípio da duração razoável do processo. Não, gente, não. As partes não podem abrir mão, né, do contraditório. Isso aqui não faz sentido nenhum, tá bem? E aqui em cima, ó, as partes elas podem mudar, sim, né, inverter o ônus da prova. A inversão do ônus da prova ela pode acontecer. As partes poderão abrir mão do princípio do contraditório? Não, isso não. Elas não podem abrir mão do contraditório, tá? Se tiver prova, vai acontecer. As partes poderão afastar a audiência de instrução de julgamento, mesmo se houver provas orais a serem produzidas no feito e que sejam essenciais à solução da controvérsia. Mais uma vez, né, é a mesma coisa do que está escrito na C. Não, não pode. Não pode simplesmente vou afastar a audiência de instrução
e a gente não vai ouvir as provas. Não, isso não pode. Se tiver prova, tem que ouvir as provas. Tá? Vamos lá. Daniel, sensibilizado com a necessidade de Joana em alugar um apartamento, disponibiliza-se a ser o fiador. Gente, o que é o fiador? O fiador é o jumento dentro de um negócio qualquer, tá? Ele é o jumento. Então, decora isso aqui. Quem é fiador é uma porta de pessoa burra, tá? O fiador, ele é o jumento. É claro, pessoal, às vezes é uma pessoa que o teu ente familiar, né? Você confia muito nele, tal. Aí você acaba sendo fiador. Mas não seja fiador, tá? Está escrito em Provérbios, capítulo 6, né? Do livro antigo, que é conhecido como Bíblia, tá? Não seja fiador. Aquele que for fiador do próximo, tá? Ele vai estar cavando a própria cova, tá bom? Então, Daniel, blá, blá, blá. Fiador. Então, gente, aqui a brincadeira essa questãozinha aqui ela vai tratar, né? E vai querer saber se nós estamos diante de uma assistência, denunciação lead, chamamento processo ou nomeação autoria. Tá? Jumento rima com chamamento. Então, vamos lá. Ó, Daniel, sensibilizado com a necessidade de Joana em alugar apartamento, disponibiliza-se a ser o seu fiador, fazendo constar nele cláusula de benefício de ordem. 1 ano e meio após a assinatura do contrato, Daniel é citado em uma ação judicial visando a cobrança dos aluguéis atrasados. Ciente de que Joana possui bens suficientes para fazer frente à dívida contraída, Daniel consulta você como advogado sobre a possibilidade de Joana também figurar no polo passivo da ação. Diante do caso narrado, assinar a opção que apresenta a modalidade de intervenção de terceiros, né, que vai poder ser erguida por Daniel. Daniel vai poder fazer o quê? Vai poder fazer chamamento ao processo. Denunciação ali, gente, é quando existe um contrato. Por exemplo, o contrato de seguro, o contrato de plano de saúde, isso é denunciação a lide, tá bem? Denunciação a lide é quando automaticamente já existe alguém que vai figurar no polo passivo de uma outra forma. Então, se você tomar o meu carro, automaticamente o meu seguro vai entrar já em contato com você, certo? Então, o que vai acontecer? Isso, se eventualmente virar um litígio, já é automático o chamamento, a denunciação a lide, tá? A mesma coisa, plano de saúde, o hospital ele não concorda em fazer a cirurgia. Se virar litígio, automaticamente, né, você já vai poder fazer a denunciação da lide do plano de saúde. Denunciação lide é quando existe um contrato. Chamamento ao processo é quando existe um jumento, que é o fiador, tá bem? Aí a gente pode ver outras situações também, né? No caso concreto, assistência é uma coisa mais simples e nomeação autoria também, mas a gente vê isso em outra oportunidade. Porque eles perguntam sempre sobre chamamento e denunciação lead. Chamamento e denunciação lead, tá? Isso é o que é sempre perguntado na prova da OAB. Vamos lá? Mais um casinho aqui que eu sei que você dá conta de responder. Vamos lá. Ó, essa aqui é muito boa, gente. Presta atenção na formação do raciocínio dessa questão aqui, tá? Vamos de chamada aí, pessoal. Responde chamada aí. Vamos ver quantas pessoas que estão prestando atenção. Ó, Cláudio, em face da execução por título extrajudicial que lhe moveu o Daniel, olha só, gente, tem uma execução acontecendo por conta de um título executivo extrajudicial. Então, é um cheque, uma nota promissória, é um contrato. Ele fez o quê? Ele ajuizou o embargo de execução. Tá? Embargo de execução. Os quais foram julgados improcedentes. Então, ele perdeu o embargo de execução. O advogado de Cláudio, inconformado, interpôs apelação. Essa apelação, me responde, ela tem efeito suspensivo ou não? Era para você responder rápido, gente. Tá? A apelação, em regra, ela tem efeito suspensivo. Ela não tem efeito suspensivo quando for ação de elementos e quando for julgando uma improcedência dos embargos de execução. Porque se você já está na execução, pessoal, é porque você já deve, caralho. Você deve para caralho. Então não tem como você fazer uma apelação e esperar efeito suspensivo ainda. É possível, mas o regra é que não aconteça. Uma semana após a interposição do referido recurso, o advogado de Daniel, que é o credor, requer a penhora de um automóvel pertencente ao executado, que é o Cláudio. Tá? Diante do caso concreto e considerando que o juízo não concedeu efeito suspensivo aos embargos, assinale a correta. Então, olha só, diante do caso, o juiz não concedeu efeito suspensivo, ou seja, se ele não concedeu efeito suspensivo, pensa com você mesmo aí. Se não foi concedido efeito suspensivo, o que está acontecendo aqui? Se não for concedido efeito suspensivo. A execução continua, gente. Você tem que pensar. A execução continua se não foi feito efeito suspensivo. A execução ela vai continuar. Ela continua a execução. Ela está continuando. Ela flui. Tá? Eu só não estou desenhando, pessoal, porque essas coisas nós já falamos muitas vezes, tá? Ó, aí vamos lá. E aí? Assinar a frente correta. A penhora foi indevida? É errado penhorar o bem do cara, do executado? Pensa, gente. O executado é errado penhorar? De início, assim, isso aqui você não tem nem que pensar. É claro que não é errado. Coisa que a gente mais fala aqui no processo de trabalho, por exemplo, mandado de citação, penhora e avaliação. Né? Eu acabei de falar também lá em outras questões, a gente vê o quê? Que o cara nomeia bens da penhora, nomear bens da penhora para poder garantir o juízo. Às vezes você é o devedor e você nomeia um bem. Ó, deu aquele meu carro ali, você pode usar aquele meu carro para garantir o juízo para poder fazer embargo de execução. Tá? É isso aí. Só que aqui, pessoal,
o que eles alegariam por ser indevida? Se você conseguisse efeito suspensivo. Se você conseguisse efeito suspensivo, aí tudo bem. Tá? O recurso de apelação interposto por Cláudio é dotado de efeito suspensivo por força de lei, tornando a PO incorreta. Não é dotado de efeito suspensivo, né, porque é embargo de execução. A apelação interposta em face da sentença que julga improcedentes de embargo de execução é dotada de primeiramente devolutivo, o que não impede a prática de atos de constrição patrimonial, tal como a penhora. É isso aqui mesmo. Perfeito. Tá? É exatamente isso daqui. O recurso de apelação não deve ser reconhecido, pois o pronunciamento judicial que julga os embargos executados tem natureza jurídica de decisão interlocutória, devendo ser impugnada por meio de grave instrumento. Na verdade, isso aqui é porque o cara não tinha que escrever, tá? Por isso que ele escreveu isso aqui, tá? Porque quando você julga o embargo execução, tá? Quando você julga, nós já vimos já qual que é o recurso cabível no processo de trabalho quando julga embargo execução? Agravo de petição, não é isso? Não é agravo de petição lá? Que é de todo e qualquer maldita decisão da execução agravo de petição? Então, é porque acabou lá. Porque acabou. Aqui no processo civil também acabou. Só que aqui o nome não é agravo de petição, aqui é apelação o nome. Porque quando eu julgo embargo de execução, porque acabou. Estou no último do último do último. Estou julgando embargo de execução. Então, aqui, acabou. Embargo de execução, né? Apelação. Não é decisão interlocutória. Tá bem? Não é decisão interlocutória. Beleza? Simples e fácil, como tudo na língua portuguesa, gente. Vamos lá. Essa questãozinha aqui é importante, né? Não por conta do conteúdo dela em si, mas por outras questões. Gente, agora deu 9h40, né? Meia horinha que eu tô falando aqui. A gente vai continuar de novo, tá? Diretão? Tá, respira aí, belisca aí, a gente continua rapidinho aqui. Não vai matar, não. A Associação X, devidamente representada pelo seu advogado, visando, gente, o que é uma associação? Associação é aquilo que é criado, né, naturalmente, não tem intervenção do Estado na criação das associações, certo? Mas é possível que o Estado intervenha se acontecer uma ofensa a algum direito, né, dos próprios associados, tá bem? Bom, vamos lá. Devidamente representado por seu advogado, visando a proteção de determinados interesses coletivos, propôs ação civil pública, cujos pedidos foram julgados improcedentes. Ela perdeu. Né? Ela perdeu a ação civil pública. Ademais, a associação foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre a causa. Né? Diante do tal quadro, especificamente sobre honorários advocatícios, a sentença está, a gente está correto ou incorreto? Qual que é o valor? Né? 20% do valor da causa. Essa aqui é uma questão assim, essa é uma questão que você, para resolver, ou você sabe ou você não sabe. Entendeu? Isso que eu quero dizer para vocês. Mas, de 6 questões, essa é a primeira questão que ou você sabe ou você não sabe. Porque as outras a gente vai raciocinando. Tudo bem que essa aqui é a primeira vez que você ouviu falar, né, de chamamento e tudo mais. Essa aqui também, mas uma coisa que a gente já falou bastante. Desculpa. Também negócio processual é uma coisa nova, mas para você agora, mas com o passar dos dias não vai ser mais uma coisa nova, você vai se repetir. Reconvenção já não é novo para você. E essa audiência de conciliação e mediação também não é a primeira vez que você ouve falar. Tá? Lógico que o negócio jurídico processual é uma coisa nova, que você ouviu falar, não vai ser a primeira vez que você vai ouvir, né? Essa aqui também não. A apelação não é a primeira vez, é a quarta ou quinta. Agora, essa aqui é a primeira vez que você está ouvindo falar. Tá? E aí, talvez, né? Realmente a gente sabe ou não sabe, mas é bem legal porque faz muito tempo que não é cobrado isso aqui na prova da OAB. E é o seguinte, as associações, elas não vão pagar, tá? A ação civil pública, nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custos, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação de associação autora, salvo má-fé, né? Em custos ou despesas processuais. Em caso de instigância de má-fé, a associação autora, né, diretores, eles serão solidariamente condenados em honorários advocatícios até o décuplo das custas. Então, assim, está incorreto determinar, né, o pagamento de 20% do valor da causa, né, os honorários sucumbenciais. Por quê? Porque não tem essa cobrança na associação civil pública. Desculpa, na ação civil pública, tá? Ela não paga, ela é isenta, tá? Agora, se comprovar má-fé, aí ela vai pagar. Se comprovar má-fé, aí ela paga, tá bem? Gente, isso aqui é bem legal, tá? Porque a gente vai ver bastante sobre ação civil pública ainda. Nós já vimos, por exemplo, que uma diferença entre ação civil pública e ação popular. Qual que é? A ação popular é feita por qualquer do povo. E a ação civil pública? A ação civil pública é feita por quem? A ação civil pública, ela é feita, né, por alguns legitimados, o Ministério Público, por exemplo, e a associação aqui, por exemplo. O defensor público também faz, né, a ação civil pública. Beleza? Maravilha, simples e fácil, temos tudo na língua portuguesa. Tá? Agora vamos dar uma respirada e vamos continuar com o processo, né, do trabalho. Nós vamos gabaritar, pessoal, o processo de trabalho. A gente vai gabaritar o processo de trabalho, a maneira de trabalho, a gente vai gabaritar.
O que é, filho? Não precisa latir assim, não. Vamos lá, gente. Vamos para vestidos. Let's travel together. Ó, ontem nós paramos aqui. Nós estávamos falando sobre os atos processuais e a diferença de atos e prazos processuais. Fizemos a contagem juntos, tá bem? E aí, vamos lá, né? Vamos nos para vestidos, vamos continuar aqui. Prazos, dias úteis, são contados dias úteis, né? Sábado não é considerado dia útil para prazo, sim apenas para atos. Nós falamos que se você foi intimado no sábado, começa a contar na terça, porque considera-se você intimado na segunda, tá bom? Aí nós temos excluindo do início, incluindo o dia do vencimento, né? Você exclui o dia do início e inclui o dia do vencimento, tá? Bom, suspensão dos prazos processuais, de 20 de dezembro a 20 de janeiro, né? Que existe hoje as férias processuais dos advogados, que é esse período aqui, então não conta prazo. Significa o seguinte: se você fez um recurso ou, enfim, começa a contar, começa as férias, vamos supor, comece daqui 3 dias, e você fez um RO hoje. Então conta hoje, amanhã e depois. Desculpa, não, vamos devagar. Daqui 3 dias começa as férias, tá? Aí você foi intimado hoje. O prazo do RO começa amanhã. 1, 2. No terceiro dia vai ser as férias. O que vai acontecer? Daqui 1 mês vai continuar no 4º dia a contagem. Só isso. Só isso que vai acontecer. Tá? Então, por esses 20 dias, por esses 30 dias não conta nenhum dia de prazo processual. Tá bom? Então, suspensão dos prazos processuais. Continua de onde parou. Tá? Continua de onde parou. Bom, interrupção inicia do zero. O que é isso aqui? Interrupção. Interrupção você já aprendeu. A interrupção inicia do zero em tudo qualquer coisa. Isso que é interromper. Interromper começa a contar de novo. Tá? Embargo de declaração, pessoal, interrompe a contagem do prazo. Isso é bem legal. Então, olha só, nós temos o prazo de 5 dias para fazer embargo de declaração. O prazo de 8 dias para fazer qualquer recurso no processo de trabalho. Se você estiver no 5º dia do RO e fazer o embargo de declaração, automaticamente, né, o RO vai ter um novo prazo de 8 dias. Olha só, deixa eu explicar para você aqui, rapidinho. Ó. Nós temos aqui a sentença dada pelo juiz, né? O juiz, ele deu uma sentença. Quando o juiz dá uma sentença, ele escreve um monte de coisa no papel. Ó, Aí tem algumas coisas, talvez, que você não entenda. Vamos supor que você não entendeu o que ele escreveu aqui. Ó, você não entendeu o que ele escreveu aqui. Você pode fazer embargo de declaração simplesmente para ele explicar. Você tem um prazo de 5 dias. Fala, juiz, eu não entendi. Ficou omisso, ficou confuso para mim, contraditório isso aqui. Tá? Você embarga a declaração. Tá? Você faz embargo de declaração, beleza. Então, olha só. Você foi intimado da sentença hoje. Esquece que é sábado, domingo, tá, gente? 23/6. Foi intimado hoje. Aí começa a contar o quê? Amanhã, dia 24, o prazo de 5 dias para você fazer o quê? Embargo de declaração. Então, 24, 25, 26, 27, 28. No dia 28 vence o prazo do embargo de declaração. Só que 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nesse dia aqui, vence o prazo do recurso ordinário. Então, esses 8 dias é o RO. Né? Esses 5 dias é o embargo de declaração. Tá? Os prazos contam-se normalmente. Se você deixar passar os prazos de 5 dias, você só pode fazer o RO. Mas se você fizer um embargo de declaração, o que vai acontecer? Isso aqui vai para o juiz, aí vai ficar lá no juiz alguns dias, vamos supor que fique lá mais um tempão, né? E aí daqui não sei quanto tempo, lá no dia 7 de julho, você é intimado, né, dessa decisão que ele deu nos embargos de declaração. Aí começa aqui um prazo que, de novo, de 8 dias para você fazer o seu recurso ordinário. Certo? Tá bem claro isso aqui, gente? Você foi intimado da decisão, você tem um prazo para fazer o quê? RO e para fazer embargo de declaração. Se você deixar passar o prazo de 5 dias, só pode fazer o RO. Agora, se no 4º ou no 5º dia você fizer o embargo de declaração, o juiz vai analisar o teu embargo de declaração, vai dar uma nova decisão e você vai ter de novo o prazo de 8 dias para fazer o seu RO. Tá bem? Por quê? Porque interrompe a contagem do prazo, né, recursal, o embargo de declaração. Em caso de feriado, a parte deve comprovar o feriado, né, porque às vezes o juiz ele é um juiz de outra comarca, ele não sabe, blá, blá, blá. Então, se o juiz ele não sabe que, por exemplo, em Votuporanga, dia 8 de agosto é feriado. Então, se você fizer o recurso, interpor o recurso no dia 9, você tem que comprovar o motivo pelo qual você fez no dia 9, não no dia 8, é porque no dia 8 era feriado. Tá bem? Bom, não há prazo em dobro em direito de trabalho, nem havendo procuradores diferentes, e ainda que o processo não seja eletrônico. Tá? Isso aqui é muito importante, pessoal, essa frasezinha aqui. Tá? Todas as frasezinhas são muito importantes, aqui é uma delas. Beleza? Não há prazo em dobro no processo de trabalho, nem havendo procuradores diferentes. O que é procurador diferente? É advogados diferentes, causídicos diferentes, advogados diferentes. É isso aí. Tá?
E ainda que o processo não seja eletrônico, porque o processo, quando ele não é eletrônico, o que acontece? A parte pega o processo para levar para casa, ela faz carga, e aí ela tecnicamente atrapalha a outra parte, né, de fazer carga do processo. Então, costuma ser o prazo em dobro quando é processo não eletrônico, porque aí a parte pega e a outra vai lá, né, e faz. Tá? Facsímile não cobra mais sobre fax, né? Já faz muito tempo, não sei porque que eu deixei isso aí ainda. Procedimentos comuns. Né? Nós temos o sumário, né? São até 2 salários mínimos. Só lembrando que no sumário não cabe recurso ordinário, não cabe recurso de revista. Tá? O sumário não cabe recurso ordinário. Olha só, o sumário é aquele o juízo de alçada, você entra ali para pedir uma coisinha ou outra só. Tá bem? O sumaríssimo é até 40 salários mínimos na data do ajuizamento da ação. Olha só, uma coisa importante aqui, né? Anota aí, faz o post-it do ajuizamento da ação. Desculpa, na verdade, o post-it do ajuizamento. Por quê? Porque para você fazer uma ADI no direito constitucional, quando você faz ADI por um partido político, você tem que ter um representante no Congresso Nacional na data do ajuizamento da ação. Às vezes demora 6, 7 anos para julgar uma ADI. E aí você já não tem mais representação no Congresso Nacional. Não é porque você não tem mais representação lá que a tua ADI vai deixar de existir. Ela continua existindo. Tá bom? Então, você precisa na data do ajuizamento da ação de ter representação no Congresso Nacional para poder fazer o pedido de ADI. Outra coisa é no caso de contagem, né, de juros e correção monetária na execução trabalhista. Não conta da data da execução, conta da data do ajuizamento da ação, do ajuizamento da reclamação trabalhista. E a outra coisa também, no processo do trabalho, o procedimento sumaríssimo tem que ter até 40 salários mínimos na data do ajuizamento da ação, ou seja, pode ser que com o passar dos dias a atuação fique maior, né? Mas na data do ajuizamento tem que ter 40 salários mínimos. Tá bem? Voltando a falar então, na data do ajuizamento da ADI, você tem que ter representação no Congresso Nacional. Partido político com representação no Congresso Nacional é na data do ajuizamento, não é durante todo o período de julgamento do STF. Outra coisa, na execução trabalhista, você vai cobrar juros e correção monetária, não é da data do início da execução, e sim na data do dia que foi proposta a reclamação trabalhista. Então, mais uma vez, da data do ajuizamento. E aqui, caso do procedimento sumaríssimo. Beleza? Outra coisa, ó, no sumaríssimo, não pode no sumaríssimo que a administração pública não pode participar do sumaríssimo, salvo as estatais. Então, olha só, vamos supor que você pegou algumas terceirizadas para fazer reclamação trabalhista. Você pegou as mulheres que limpam as escolas públicas para fazer uma reclamação trabalhista por elas. Então, você vai fazer reclamação trabalhista contra as empresas de limpeza e vai colocar no polo passivo ainda o quê? A União, que é a dona das escolas, ou o município, que é a dona das escolas. Você pode colocar eles no polo passivo? Pode. Mas eles podem ficar no sumaríssimo? Não, no sumaríssimo eles não podem. União, Estado, DF, município não pode. Nem autarquias, nem fundações públicas. Agora, e se for uma empresa pública? Por exemplo, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, aí pode ficar no sumaríssimo. E se for, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, que é a empresa pública, aqui, ó, gente, salva as estatais, que é estatal, por isso que é importante a primeira metade do curso sobre direito administrativo. Isso aqui é uma coisa que não pode ser uma coisa que você tem que pensar agora. Tá? Isso aqui tem que ser natural para você. Sociedade de economia mista, empresa pública, tem que ser uma coisa que é natural para você. Tá bom? Não tem citação por edital no sumaríssimo. Tá? Gente, lembre-se, você não vai lembrar agora, porque é muita coisa. A gente vai ver 50 vezes isso aqui. Mas no caso de execução, tem citação por edital, tá? Lá em execução tem citação por edital. Mas aqui não, ó. No sumaríssimo não tem citação por edital. Certo? Pedido, certo? Líquido, né? Prazo de 15 dias. Então, o sumaríssimo, né, no mundo mágico de Beto Carreiro, ele duraria 15 dias, podendo ter perícia, tá? Então, o procedimento sumaríssimo, 15 dias, pode ter perícia, só que elastece, aumenta-se o prazo mais 30, tá? Se houver perícia. Então, qual que é o prazo para a duração do procedimento sumaríssimo? 15 dias, tá? Elastece por mais 30. Tá? Eu coloquei sobre as testemunhas na audiência, é o seguinte, você não tem rol de testemunhas na reclamação trabalhista, mas se você convidou as testemunhas e elas não compareceram, para que o juiz adie a audiência e convide as testemunhas, você precisa comprovar que você as convidou. Tá? No ordinário, não. No ordinário, se a testemunha não comparecer, você fala, juiz, a testemunha é essencial, e ele vai adiar a audiência. No ordinário, não precisa comprovar que você convidou. Tá bem? Beleza? É claro, só que o juiz vai acabar perguntando para você, né? Você convidou tal. Mas aqui é importante você saber que no sumaríssimo, gente, isso aqui também é questão de prova direto, cai isso aqui, tá? E faz um tempo que não cai já. Faz um tempo que não cai isso daqui, sobre as testemunhas na audiência. Tá bom? Petição inicial escrita, pedido certo, líquido determinado e verbal, redução a termo, no prazo de 5 dias, sob pena de perempção. Né? Tá aqui, nós já conversamos também, né? No procedimento ordinário. Então, eu falei aqui do sumário, procedimentos comuns. Sumário, até 2 salários mínimos. Sumaríssimo, esses detalhes aqui. Tem mais coisa mais para frente, tá? Depois a gente vê. Ordinário, petição inicial escrita,
pedido certo, líquido e verbal, ou verbal, né? Redução a termo em 5 dias, sob pena de perempção, 6 meses, né? Não precisa de rol de testemunhas, nem de pedido de produção de provas, e nem de manifestação sobre a audiência de conciliação e mediação no processo civil. Hoje nós vimos, né, sobre a audiência de conciliação e mediação no processo civil. Lá, a gente tem que fazer na petição inicial a menção sobre a audiência de conciliação e mediação, porque senão todo mundo é obrigado a ir. Se você colocar na petição inicial falando, eu não quero, aí o cara, quando ele recebe a citação, também fala, eu não quero, aí não vai ter audiência de conciliação e mediação. Aqui nem precisa alguém se manifestar sobre isso. Tá? No processo de trabalho, não há necessidade de manifestação sobre a audiência de conciliação e mediação. Ela é distribuída, a reclamação trabalhista, que ela chega na vara, ela é distribuída pela ordem rigorosa de chegada, tá? E não é por sorteio. O que significa isso? Quem fez a reclamação trabalhista primeiro vai ter o processo julgado primeiro. Tá? É diferente, por exemplo, do que acontece no juízo civil. O juízo civil, você e mais 4 ou 5 amigos entraram com ação para pedir revisão de contrato bancário, no mesmo dia. Às vezes, o teu amigo caiu numa vara, o seu caiu em outra, cada um caiu numa vara. E aí o teu processo começa o julgamento daqui uns 15 dias. O dele começou hoje e já está marcado até a audiência. É assim. Agora, no caso do processo de trabalho, não. O processo de trabalho é pela ordem rigorosa de chegada. Quem chegou primeiro, vai ter primeiro. Tá? Presunção de recebida a petição inicial no prazo de 48 horas, né? Após o envio. A partir daqui, pessoal, você já viu as coisas comigo, né? Mas você fez a reclamação trabalhista, ela chega na vara do trabalho, né? E aí o servidor de cata encaminha para o reclamado, certo? 5 dias da notificação pode designar audiência. Então, ele presume que o reclamado recebeu em 48 horas, mas ele tem que marcar audiência pelo menos 5 dias antes, né? Ele tem que marcar audiência pelo menos 5 dias depois do dia que ele pressupõe que o reclamado tenha recebido a citação. Então, se eu sou o servidor, hoje eu mandei para você, eu acho que você vai receber dia 25, pelo menos dia 25 ou 26. Então, eu tenho que marcar audiência pelo menos no dia 1º, né, de julho, 1º/7, tá? Lembrando, pessoal, que nós comentamos dias atrás que se você for o reclamado, gente, ó, se esforça para prestar atenção, porque quando você ouvir pela 4ª, 5ª vez, essa vez vai ter feito diferença, certo? E eu faço assim, às vezes você está cansado hoje, mas eu pego e falo isso aqui num dia que você não está cansado. Então, é uma mescla de coisas, tá bom? Então, o importante é você se esforçar agora. Não é para deixar para um dia se esforçar, tá? Todo dia é importante. Vamos lá. São 40 dias para 40 pontos. 5 dias da notificação para a audiência. Mas lembra que dias atrás eu falei assim, que no caso de você ser o reclamado e você alegar que não é o local correto, o local que você está respondendo a reclamação trabalhista, você tem que fazer essa alegação por pelo menos 5 dias de antecedência da audiência. Tá? Então, a apresentação da exceção de incompetência territorial, ela tem que acontecer 5 dias antes da audiência. Certo? A apresentação de exceção de incompetência territorial tem que acontecer 5 dias antes da audiência. E aí, se o juiz acolhe e manda para outro TRT, cabe RO de imediato. Se ele acolhe e manda para outra cidade do mesmo TRT, não cabe RO de imediato. Tá bem? Vamos lá. Reclamação plurima, gente, com identidade de matéria, né? Isso aqui que é reclamação plurima. São vários empregados pedindo o mesmo pedido. Tá? Todo mundo quer hora extra, porque todo mundo trabalhou mais. Então pode fazer o quê? Todo mundo empacotar e fazer uma única reclamação trabalhista. Ou todo mundo faz qualquer outra coisa. Todo mundo pede periculosidade, porque todo mundo trabalhava no local periculoso e não recebia o adicional de 30% sobre o salário base. Tá? Mas tem que ser a mesma matéria. Então, ações plurimas são possíveis que sejam realizadas, tá? Desde que tenha identidade de matéria. Tá bom? Reclamação com identidade de matéria e mesmo estabelecimento. No caso de direito trabalhista, pessoal, estabelecimento significa mesmo prédio, tá? Em direito empresarial, estabelecimento significa um conjunto de prédios. Tá? A expressão estabelecimento lá no direito empresarial é um conjunto de bens corpóreos e incorpóreos, então pode ser mais de um prédio. Aqui não, no direito trabalhista, estabelecimento é mesmo prédio. Tá bem? Essa diferença é importante, tá? É importante. Desistir até a contestação sem anuência do réu. Então, assim, você fez a petição inicial e você resolve desistir porque você quer fazer de novo um pedido melhor. Tá? Você pode fazer isso, né, sem o consentimento dele, desde que ele não tenha apresentado a contestação ainda. Tá, gente? Lembrando que essa contestação ele apresenta tanto em papel ou pelo PJE, né? Então, aqui, vou colocar aqui, PJE ou papel. Papel porque eu falo papel, gente, mas não precisa ser papel, é no dia, né? É que no dia, às vezes, você junta lá, no dia, papel, eu vou colocar aqui também, né? / pendrive, / PDF, vai, / PDF. Né? Porque às vezes no dia a pessoa chega lá e junta pelo um pendrive lá. Tá? Então pode ser que a contestação já tenha sido juntada no PJE. Se ela já for juntada pelo PJE, a contestação, mesmo se está faltando, sei lá, um mês para a audiência, você não pode desistir mais sem anuência do réu.
tá? Então, desistir até a contestação, né? Sem anuência do réu. Após a contestação, com o consentimento dele. Aí você pode desistir, mas ele tem que consentir com você. Beleza? Na audiência, gente, na audiência, o reclamante não comparece, né? Se o reclamante não comparece, arquiva. Lembrando que se ele der causa ao arquivamento por 2 vezes pelo não comparecimento, a punição é pela perempção. A perempção é a impossibilidade de você fazer uma nova reclamação trabalhista pelo prazo de 6 meses. Ó, deve pagar as custas para propor novamente, tá? Ele deve pagar as custas para propor novamente, caso ele não compareça. É condição para que ele proponha uma nova reclamação trabalhista pagar as custas da reclamação anterior que ele não compareceu. O reclamado, se ele não comparecer, revelia. E confissão contra a matéria de fato, tá? Aí eu falei aqui, né? Salvo quando pluralidade de reclamados e algum deles contestar. Então, se você colocou no polo passivo várias empresas e uma delas contestou, as outras se aproveitam disso, tá bom? Maravilha, gente. Outra coisa importante, a lide. A lide é um conflito, né? Versar sobre direitos indisponíveis, tá? Aí também não tem como ser confissão contra a matéria de fato. Alegações inverossímeis, né? Coisas absurdas, como, por exemplo, o cara falar que faz 10 horas extras por dia durante 50 anos, tá? É impossível isso, tá? Não é levado em consideração. Advogado trazendo documentos, deva aceitar independente da presença das partes. Tá, isso aqui também eu já falei para vocês, né? Às vezes a confissão ficta, ela pode ser confrontada com a prova pré-constituída dos autos. Tá? Aqui a confissão ficta é o cara não ter ido lá e tudo que a outra parte alegou vai ser considerado como sendo verdade. Só que às vezes, pessoal, a documentação que já foi juntada nos autos, ela comprova que aquilo não é verdade. Então, você quer comprovar horas extras na minha empresa. E eu sou o reclamado, eu sou o dono da empresa. Você faz reclamação trabalhista, no dia da audiência eu não vou. Tudo que você ia alegar, considera-se verdadeiro. Mas no dia anterior, o meu advogado tinha levado os papéis comprovando que você não fez horas extras. Então, olha só, a confissão ficta, ou seja, o meu depoimento que eu não dei, era para ser considerado como sendo a prova de que tudo que você alegou fosse verdade. Mas não, o meu advogado anteriormente ele tinha comprovado, né, juntando a documentação que você não foi fazer horas extras. Tá? Então, a confissão ficta ela pode ser confrontada com a prova pré-constituída nos autos. Lembrando que essa não é a primeira vez que eu estou falando. Eu sei que desenhando é mais fácil, pessoal, mas hoje eu estou falando. Cada vez a gente usa um tipo de memorização. Tá? Situações de representação na audiência. Empregado, né, mesma função, em caso de qualquer motivo poderoso, inclusive doença. Empregador vai preposto gerente ou preposto que tenha conhecimento dos fatos, não precisando ter presenciado os fatos. Tá? Isso aqui é muito importante, ó. Não precisa ter presenciado os fatos. Não precisa. Então, você tem aqui, né, você já fez questão disso, inclusive hoje, na audiência de instrução, as provas pré-constituídas podem ser confrontadas com a confissão ficta, né? E pessoa jurídica de direito público, ela pode ser revel, tá? Pessoa jurídica de direito público pode ser revel, sim. PJ de direito público pode ser revel. Pode ser revel. Beleza, gente? Firmes e fortes? Gente, é nóis. Para você acabar um pouquinho mais cedo, vai lá fazer as suas questõezinhas da parte 3 da prova 5. Tá, amanhã a gente vai ter um dia bem longo, né? Mas vale a pena, porque quando você faz um dia muito puxado, a regra é que você consiga aguentar uns dias menos puxados, tá? Ainda você vai ter 15 dias de curso ainda. Então, se a gente fizer amanhã bem pegado isso, né? De manhã, 4 horas, à tarde, 4 horas, e aí depois a gente faz das 7 até umas 9h30, tá? A gente vai das 2 às 6, depois das 7 às 9, 9h30. E aí, enfim, você vai ter estudado 10 horas no dia, aí é mais fácil. O dia que for 4 ou 3 horas é mais fácil, tá bom? Beijo do mago, gente. Foco por fé. Até amanhã. É nóis, tamo junto.